Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo nesse nosso quarto debate sobre Olimpíadas, esse projeto que a Editora Abril está fazendo, já começou e, obviamente, vai culminar ano que vem, quando os Jogos acontecerem de fato. E hoje é um assunto muito especial. Deixa eu primeiro apresentar a nossa mesa, que não é uma mesa, né? Nós temos aqui o medalhista de ouro, Rogério Sampaio, Barcelona, né? Judoca, um sujeito que entende muito de esporte e que também faz palestras, eventos. Dança valsa também? Não, já foi essa época, né? Eu tinha cabelo ainda, tinha franja. Dá para dançar valsa, sim. Mas dá pra faz dançar tempo valsa, que eu não faço, né, isso. Bom, e do meu lado esquerdo aqui, a Rosicléia Campos, que é a técnica do nosso judô feminino, mas não só isso, ela é atleta olímpica também. Você não fala muito disso, né, Rose? Mas vai falar hoje. Você vai ter que contar umas coisas aí, né? Já são 2 Olimpíadas nas costas, né? Sim, estava presente quando né? Barcelona e o Rogério ganhou a medalha de ouro, estava lá. E na ponta esquerda, o Alexandre Salvador, da Veja, que é o homem mais olímpico da Editora Abril hoje, né? Esteve nos Jogos Pan-Americanos. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente veio fazer hoje aqui? A gente veio conversar, a gente veio ouvir histórias e, basicamente, ouvir inspiração deles, né? Então, eu queria começar pela Rose, para ela contar um pouquinho da tua experiência olímpica. Não é essa de treinadora que a gente já conhece um pouco mais, está sempre ela ali na beira do tatame, gritando, né, incentivando as meninas, chorando e comemorando, né, e muito mais comemorando do que lamentando, né, ultimamente. Ainda bem, né, graças a Deus. O judô feminino, nas mãos dela, deu uma crescida realmente muito grande. Mas você era judoca, você estava do outro lado. Como é que era a história? O que você escutava do treinador que ficava fora? Então, vamos Ou lá. não escutava nada? Não, então, a minha experiência olímpica, viver o clima olímpico, começou em 88, né? Apesar do judô feminino não ser oficial, né? Foi um esporte de demonstração em 88, eu fui para o centro de treinamento, a aclimatação, como foi em Seul, e a confederação não tinha verba para ir fazer uma aclimatação num país asiático, a aclimatação foi feita em Santa Cruz, no centro de treinamento lá em Santa Cruz. Então, a gente dormia durante o dia e, de madrugada, a gente tinha a nossa rotina. Trocou literalmente o dia pela noite. Então, eu não fui para a Olimpíada, mas vivi tudo que todo mundo foi quando foi. A Aurélio foi campeão. E aí, em 92, foi a primeira Olimpíada feminina, valendo medalhas. Mas a técnica da equipe feminina era filha do Mamed, né? Então, assim, era muito submissa, então não tinha Mamed, presidente da federação. Mamed, presidente da confederação. E a Cristina, né, apesar de ser uma ótima pessoa, ela era muito submissa ao Geraldo, o professor Paulo, na verdade, era o técnico da equipe masculina. Então, a gente fazia tudo o que os meninos faziam, a gente não tinha uma autonomia, né? Então, era um ambiente diferente do que é hoje. E aí, em 96, a gente já estava mais com maior responsabilidade. 92, quando eu fui para a Olimpíada, eu nunca pensei que eu pudesse ganhar uma medalha. Isso era uma coisa assim, eu fui para a Olimpíada. Vencer uma luta, teoricamente, já era lucro. A gente foi para uma Olimpíada, eu não conhecia nenhuma adversária minha, nenhuma. Eu não tinha essa vivência, porque não tinha dinheiro para viajar, não tinha. Hoje isso imaginado, não tem como eu pensar uma atleta viajar sem conhecer a adversária, seja pessoalmente treinando, competindo ou por vídeo. Então, naquela época não existia. Fui para a Olimpíada, não sabia nem com quem eu ia lutar. E aí eu tive a grata felicidade de ver meu amigo companheiro aqui sendo campeão olímpico. Já era, né? amigo? Sim, de longa data. Somos amigos. Não, mas antes dos Jogos também? Sim, vivia de mau humor, né? Porque perdia peso, tadinho. Para você ter uma ideia, o Rogério, ele tinha que pesar 1 quilo a menos do que eu. Toda vez que eu via o Rogério, eu ficava com dó dele. A minha categoria era até 66 quilos e a dele era até 65. E Barcelona foi de trás para frente, né? Começou do pesado.
E, tadinho, ele vivia perdendo peso, como todo atleta muito leve. Então, toda vez que eu olhava para o Rogério, eu falei assim, gente, que dó dele. Ele tem que pesar 1 quilo a menos do que eu. Tinha muita dó dele. Bom, e aí eu fui para Atlanta. Quando eu fui para Atlanta, e aí realmente acendeu a vontade de ganhar uma medalha olímpica, né? Não tinha condições ainda, né? Porque não tinha os pré-requisitos. A gente não tinha o intercâmbio necessário. E fui para a Olimpíada de novo, mas com vontade de realmente ser campeã. Aí, no sorteio, a gente ficou numa cidade chamada Macon, né? Foi em Atlanta, a Olimpíada, e ficavam umas 4 horas de Atlanta, e o Ney foi para o sorteio da chave. E eu falei assim para ele, antes dele ir, pô, eu só não posso cair com a campeã mundial, né, Ney? Aí, quando ele voltou, eu falei, Ney, e aí, minha chave? Não tinha internet hoje em dia, online. Quando ele olhou para mim assim, não, eu caí com a campeã mundial. Então, assim, foi um horror, porque a primeira luta, eu caí com a campeã mundial, que foi a coreana, que foi a campeã olímpica. E a minha segunda luta na repescagem foi com a chinesa, que tinha ficado em terceiro no Mundial e ficou terceiro no Olimpíada. Ou seja, eu saí da top para top -1. Então, a minha chave realmente... E do outro lado da chave, caiu República Dominicana junto com a Haiti. E eu chorava, eu olhava para ela. Por que eu não caí desse lado da chave? Por que eu não caí? Então, assim, as 2 Olimpíadas foram meio... traumáticas. De resultado, né? Barcelona foi super bom, assim, porque eu estava no clima de tô na Olimpíada. Cheguei, sapateei, falei, mãe, tô aqui. Passou no Jornal Nacional, eu sapateando, cheguei, não sei o quê. Então era tudo festa. Sem contar que tinha um pier, obviamente o Rogério não conheceu esse pier, porque estava perdendo peso, mas tinha uma cabaninha que tinha assim, Mars, Snickers, M&M. De graça. Todo dia eu passava lá e pegava vários. Então, assim, aquela era a minha diversão. E a gente tinha uma praia particular, e era muito engraçado, né, que a gente fica bastante tempo. Hoje, diferente desse formato, hoje a gente não passa muito tempo dentro de uma Vila Olímpica. E a gente passou muito tempo dentro dessa Vila Olímpica. E aí éramos a Andrea Berti, que era 48 quilos, a Patrícia Bevilacqua, 52, e eu lutava até 66, a gente ia à praia. Só que os nossos biquínis eram biquínis brasileiros e cariocas, né? Um biquininho. E a mulherada toda fazendo topless, ninguém nem olhava. Quando a gente chegava na praia, a gente ia na água, quando voltava, tinha boné, tinha pin, tinha camiseta, tudo na nossa canga, assim. Falei assim, gente, quem passou aqui? Estão dando presente, que a gente está dando show aqui, né? De pagando bundinha aqui. Todo mundo pagando peitinho de pagar a bundinha. Então, assim, são os bastidores das Olimpíadas aí. Começamos bem. Eu acho que o Alê podia começar contando a história de Fábio Altman, que é o nosso editor da Veja, que para mim é a melhor história do Rogério, nem é do Rogério, é da revista Veja. Eu sou, apesar da introdução muito elogiosa do Serginho, só tenho uma Olimpíada no currículo, mas já é bastante gratificante. E a gente, quando faz a primeira cobertura, cola nos mais experientes, né? Enfim, colei no Fábio Altman, né, redator-chefe da Veja, que me contou uma história do Rogério Sampaio, que quando eles foram... Ele morava na França, à época, foi cobrir o Mundial na Alemanha, né, Rogério? A gente estava em treinamento na Alemanha, era um grupo pequeno, era eu, o Aurélio... E o Castropil, né? E o Castropil. Nós ficamos na Alemanha para treinar. Trio. E aí, um dia, o Fábio Altman ligou para o Aurélio para fazer uma entrevista, porque o Aurélio é a única medalha de ouro dos Jogos de Seul, e a Olimpíada de Barcelona se aproximando, ele queria fazer uma entrevista especial com o Aurélio. Rogério, deixa eu só te interromper, porque eu acho que é importante a gente só falar de alguns números do judô. O judô tem 19 medalhas até hoje, 19 medalhas olímpicas até hoje. O judô brasileiro é o 9º do mundo, acho que esse é o ranking. 3 de ouro. Até 84, né, a gente não tinha nenhum ouro. Né? Então, o ouro do Aurélio Miguel é um acontecimento, uma coisa do arco da velha, e como ele ainda estava em forma, a chance dele vencer ele venceu o Seul 88, a chance dele vencer Barcelona 92 parecia muito grande, né? O bicampeonato, etc. Bom, enfim, eu só mais uma informação assim. O judô tinha ganhado medalha em 72 com o Xiaxi, né?
japonês, Bronze, né? Bronze, japonês naturalizado brasileiro. Em 84 foi a primeira final olímpica do judô brasileiro, com o Douglas Vieira. E em 88 a primeira medalha de ouro. Então as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Mas o Fábio Altman ligou para o Aurélio e falou: olha, queria fazer uma matéria, vamos sair hoje à noite para jantar. E o Aurélio, amigo, né, falou: olha, tudo bem, vamos, mas deixa eu te pedir uma coisa, eu estou com 2 amigos, eu não posso deixar aqui os meus 2 amigos no hotel, posso levar junto? E o Fábio, educadamente, falou: pô, pode levar. O Fábio pegou, passou no hotel, pegou a gente e levou a gente num restaurante, eu esqueci o nome, em Munique, é um bar, restaurante, é tipo um castelo. Hofbrauhaus. Exatamente. Diz que o Hitler ia lá tomar cerveja. E aí chegou lá e ele falou: pô, vocês querem tomar uma cerveja? A gente olhou, vamos tomar uma cervejinha, né? Bom, enfim. Cervejinha de quantos ml? Acho que era de 1 litro a caneca, né? Não teve entrevista. Não teve, que ele não conseguiu. Ele perdeu o equilíbrio assim, não conseguiu fazer. Aí no dia seguinte. Tomou um ipão da caneca. Aí isso. no dia seguinte ele ligou no hotel: Aurélio, vamos fazer a entrevista? Vamos, tal. Faz um favor, não leva teus amigos. E aí a gente não pôde acompanhar a entrevista. Foi mais ou menos isso, para a gente não entrar muito nos detalhes, né? E o mais incrível é que, na hora de fazer as fotos, quer dizer, a Veja precisava da foto do campeão, etc. Mas estavam os outros do lado, né? Então, agora só Aurélio, mas aí daqui a pouco estava o Rogério junto, etc. Foi a nossa sorte. Né? Tudo calibrado já, né? Mas ele tem a foto com os 2. Sim. Exatamente, que nos salvou, né? Na edição de Barcelona, né, na reportagem, tá lá o Rogério lá do lado do Aurélio, mas tá lá. Mas esse dia eu nunca me esqueço. Eu tenho uma foto ainda, tá na parede da minha casa desse dia. Eu, o Aurélio, o Castropil, o Fábio não está porque ele estava tirando a foto, né? E, por incrível que pareça, a foto não saiu tremida, saiu perfeita. Bom, mas agora, depois do momento de descontração, agora eu vou fazer uma pergunta mais séria, Rogério. Qual que é a importância de você, nesse ambiente, você novato, enfim, né, indo para a sua primeira Olimpíada, está do lado de uma entidade para o judô brasileiro e também mundial, né, o Aurélio. Como é que é importante, qual é a importância de você estar do lado de uma pessoa muito experiente, até depois a Rosa, se quiser falar, para as meninas, né, que tem uma Sara Menezes, tem uma Mayra Aguiar, tem uma pessoa que já conquistou, mostrou que é possível. Como é que isso contribui para a preparação do atleta novato? Ajuda, né? Então, evidente. Vamos lá. Olha só para a gente se situar um pouco, é importante a gente lembrar que o judô pan-americano masculino, que vem lá do Canadá até o Uruguai, então esse judô masculino da Panamérica, na história dos Jogos Olímpicos do judô masculino, até hoje ganhou 3 medalhas de ouro. Foi um cubano em 1976, foi o Héctor Rodrigues, o Aurélio em 88 e veio a minha última em 92. Então isso demonstra a dificuldade que é conquistar isso. E para mim o Aurélio, ele é uma das grandes referências do judô brasileiro, que na verdade eu enxergo como nós temos no judô masculino, né? A Rose vai poder falar mais do judô feminino, mas no judô masculino eu acho que nós temos 3 referências que são importantíssimas, né? Que foi o professor Chiaki, né? Por ter conquistado a primeira medalha olímpica do Brasil, a primeira medalha mundial, era um judoca muito técnico, treinava muito, e, além de tudo isso, ele formou a segunda grande referência do judô brasileiro, que foi o Walter Carmona, né? Que conquistou medalha em bronze, mundial, né? em 79, medalha de bronze, e depois a medalha de bronze na Olimpíada em 84. E o Carmona é o grande ídolo do Aurélio Miguel. E o Aurélio, esse divisor de águas, né, por ter conquistado a primeira medalha de ouro para o judô brasileiro e por tudo que a figura do Aurélio transmitia para aqueles que estavam ao lado dele. Então, o Aurélio era aquele cara que chegava no treino e falava assim: bom, hoje vamos pegar quem que são? São os japoneses, estamos aqui no Japão, vamos para dentro deles. E era assim, né? A gente chegava na França, no torneio de Paris, a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha médico, a gente não tinha preparador físico, a gente não tinha filmagem dos nossos adversários, a gente treinava em tatame de palha e, quando eu ia competia em tatame sintético. É que nem você treinar tênis de mesa numa mesa de concreto da escola estadual e, de repente, você vai competir na Olimpíada numa mesa de madeira importada, né?
Então, a nossa diferença de estrutura era muito grande, mas o Aurélio tinha isso dentro dele, que a gente chegava na França e falava assim, olha, vai lá, não, esse cara luta dessa maneira, vai para dentro que vai... E a gente, muitas vezes, perdia, mas muitas vezes conseguia superar adversários com essa diferença toda de estrutura. Então, ter o Aurélio na mesma equipe que eu, né, ou eu na mesma equipe dele, ao longo de toda a minha carreira, com certeza foi uma coisa extremamente importante. E acho, né, observando de longe, porque eu não participo do dia a dia da equipe masculina brasileira hoje, acho não, tenho certeza que uma figura como Aurélio faz falta sem sombra de dúvidas. Né? Mas no teu ouro ele tirou um pouco o peso, quer dizer, ele jogou o holofote para ele, com isso deixou os outros relaxarem mais e o teu relaxamento rendeu um ouro, talvez? Não vejo assim. Eu acho que ao longo da competição ele me ajudou passando um pouco mais de tranquilidade. Né? Eu já tinha 25 anos, já era um atleta experiente. Por tudo que aconteceu na minha vida, nos 3, 4 anos que antecederam aquela Olimpíada, eu cheguei na Olimpíada com uma maturidade grande já, né? como homem e tal. Então, isso tudo me deu uma tranquilidade na hora da competição. E, logicamente, ter uma pessoa como Aurélio me ajudando em alguns momentos, me orientando, facilitou muito. Agora, a gente não tinha, naquela época, a pressão que existe hoje. Né? Hoje, eu vou dar um exemplo. Naquela época, a gente não tinha nem todas as lutas que a gente disputava na Olimpíada passando pela televisão. Hoje passa tudo ao vivo pela televisão, TV aberta, TV a cabo, internet. Então, você tem a pressão por não fazer um papel ruim. Né? Para um atleta que já é medalhista de mundial e medalhista de Olimpíada, não fazer um papel ruim é conquistar uma medalha. Então, ele tem essa pressão pessoal. O atleta tem patrocinador, tem todos os resultados que o judô brasileiro já teve como uma forma de pressão. Então, a pressão hoje é muito maior e, naquela época, a gente não tinha isso tudo e eu ainda tinha uma pessoa como Aurélio do meu lado me ajudando a enxergar os desafios que eu teria ao longo da competição. Deixa eu só abrir um parêntese para a Rose aqui, depois a gente devia voltar na história da tua medalha de ouro. Eu queria saber como é que foi o dia em si. Mas você podia contar, Rose, um pouquinho como é que foi a estrutura brasileira em Londres? Que eu confesso que eu fiquei muito impressionado, né? Eu estava em Londres, mas fiquei mais impressionado com o que eu não vi, né? Porque é o bastidor de vocês. Vocês tinham um lugar para ficar no dia, né? E nesse lugar vocês tinham tudo, alimentação, gelo, o diabo, né? Uma cama para dormir, se precisasse, né? E geralmente não é assim, né? A gente tem uma história na revista Placar. O nosso fotógrafo, numa das Olimpíadas, talvez tenha sido Atlanta, né? Ele cruzou com um dos judocas nossos, né? Acho que dos pesos maiores, né? O cara estava com 3, 4 Big Mac, né? E então a alimentação balanceada, né, era botar na balança o quanto de Big Mac se cabia, né? Isso era alimentação balanceada. E aí, entre uma luta e outra, vocês ficavam meio jogados, né? Pelo ginásio, se encostavam, conversavam, no vídeo talvez tivesse, etc. Não é mais assim. O que vocês tiveram em Londres? Isso vale para o feminino, vale para o masculino? Sim, não tem como comparar. O que é hoje a estrutura com a gestão do professor Paulo e com um patrocinador privado e leis de incentivo. Hoje o esporte vive um outro momento, né? Então, em Londres, vamos falar de Londres. Londres a gente foi para a aclimatação e lá na... Qual é o nome? Sheffield. Em Sheffield, a gente levou toda a estrutura. A gente tinha fisioterapeuta, massoterapeuta, psicólogo, tudo em 2, né? Tudo em dupla, porque um iria para Londres. Então, o atleta tinha sparring, que é o atleta que é o que mais faz falta para o judô, é com quem treinar, vai treinar com quem. Então, tinha feijão,
né? Imagina, você passa muito tempo brasileiro sem o arroz e feijão. Então, a pessoa ia lá, cozinhava. Então, tinha tudo, não faltou Quantas nada. pessoas, Rose, mais ou menos? Tem uma ideia? 55. Caramba. Gente, é uma super estrutura. E aí a gente foi para Londres. Só que em Londres, ao lado do ginásio, tinha um hotel. O hotel era exatamente... A competição de judô, ela tem um intervalo entre as eliminatórias e as disputas de medalha. Então, nesse intervalo, ele, no mínimo, é de 2 horas. E aí a gente tinha esse hotel de estrutura, de você voltar, ficar no hotel, dormir, assistir os vídeos dos seus adversários, ter tudo. Com almoço, podendo almoçar, e aí lá, logo depois também, a gente ia para lá para poder dar o staff das entrevistas, todos lá. Então, assim, vou falar um dado para vocês. Até do judô feminino, né? Desde sempre, até 2004, o judô feminino conquistou 30 medalhas. De 2006 a 2015, o judô feminino conquistou 310 medalhas. Então, olha a diferença. Desde sempre que o judô começou, havia uma lei em 1979 que foi revogada, que era proibido mulher fazer esporte tipo judô, futebol, era lei no Brasil, não podia, porque achava que ia masculinizar, a mulher não podia fazer nenhum tipo de esporte, era proibido. Então, por isso que a primeira competição internacional do judô feminino foi um campeonato sul-americano, que o professor Mamed colocou as filhas dele com o nome de homem para viajar, e a esposa e a filha do meu sensei, que foi a Kazue, elas viajaram com o nome masculino, porque era proibido, mulher não podia fazer judô. E, a partir dessa decisão, que foi mudada a lei. Houve junto com um comitê desportivo, e fizeram uma organização para poder as mulheres serem liberadas para fazer judô. Então, a história do judô é muito recente, do judô feminino. E, em 1992, foi a primeira Olimpíada feminina. Então, tudo do judô feminino é muito novo. Quando o Rogério fala assim, o judô masculino já era existente, né? Já tinha firmado, já tinha medalha olímpica, já tinha medalha mundial, tinha sua história, e a gente teve que escrever a história do judô feminino. E, graças a Deus, eu consegui vivenciar tudo isso, desde o início, né, que eu comecei judô em 81, e o primeiro campeonato mundial feminino foi em 80, e a primeira vez que houve um campeonato mundial feminino com masculino foi 7 anos depois que começou o feminino, porque era de 2 em 2 anos, aí só foi coincidir em 87. Então, é tudo muito recente o judô, né, feminino. Mas, graças a Deus, a gente tem uma história de sucesso, vide as estatísticas, e a gente ainda tem uma longa responsabilidade aí, não tão longa, né, porque está logo ali, em 2016. Agora, é importante lembrar que, tanto para o judô feminino quanto para o judô masculino, toda essa estrutura eu acho fundamental, mas nada substitui o treinamento, a mão no kimono, né? Isso tudo é um suporte para o judô. A gente estava conversando antes que, às vezes, isso atrapalha. A estrutura... É tudo muito fácil. A gente, da época, a gente tinha nada. A gente estava falando assim, treinava em tatame de palha, de se queimar. Só que, assim, é tanto conforto. Sabe quando a gente... Vou usar uma analogia. O menino que é da comunidade, ele sobe, vai, pula, rala o joelho, não sei o quê, está acostumado na ralação, vai lá, se dá uma trombada, ok. Aí vem o menininho Zona Sul, que o máximo que desce é para o play. Às vezes, a comparação da nossa época, a gente é aquele da comunidade lá da favela que se ralava todo. É porque, na hora da competição, numa Olimpíada, no Campeonato Mundial, você vai ser colocado à prova numa situação de dificuldade. Se você, ao longo da sua vida ou ao longo da sua carreira, você não teve situações onde você teve que passar essas dificuldades, né, ou seja, que se superar, né, onde as coisas aconteceram de maneira muito fácil, isso tudo pode trazer um... Escuta, um Rogério, problema. o japonês na frente, campeão mundial, já não é dificuldade suficiente? Não, então, aí a gente cria essas dificuldades. Aí essas dificuldades, elas precisam ser criadas. Aí o que é? Vai fortalecer o espírito? Vamos passar lá 20 dias no Japão, treinando
12 a 15 randores com 15 segundos de intervalo. São essas dificuldades que a gente cria. Mas de estrutura, não existe nada que falte. Hoje, a Confederação, junto com o Comitê Olímpico do Brasil, oferece tudo. Não tem nada. Ah, tem. Está faltando. Pensou, saiu aquela bolinha assim, igual o desenho animado, já estão realizando. Então, não tem, tem tudo, não falta nada. Então, para criar essa zona de desconforto, a gente precisa exatamente fazer isso. Ah, vamos para o Japão, vamos ficar lá não sei quanto tempo. Ah, vamos para a Rússia, até para valorizar o que tem. Porque, às vezes, deixa de valorizar. Fica no o melhor hotel, tem o melhor ambiente. Aí tem nutricionista para cuidar. Deixa eu ver o que você está comendo. Ah, isso não. Aí o fisioterapeuta, minha unha. Está lá o fisioterapeuta. Então, assim, é tudo muito bom. É tudo muito... Graças a Deus, é tudo muito... A gente não está reclamando. Mas, por isso, que tem que criar esses mecanismos de dificuldade para poder fortalecer o espírito. Ô, Rose, eu vou pedir só para você complementar essa questão de toda a estrutura que vocês têm com uma coisa que em Londres me chamou muito a atenção, além da questão do hotel do outro lado da avenida, né, do local de competições, que a gente fez até uma foto com a Sara lá, tomando um cafezão da manhã, enfim. Mas uma coisa que beneficiou e que ajudou a Sara na medalha de ouro dela foi a questão do estrategismo, né? Eu, na arquibancada onde a imprensa fica, na sala de imprensa, tinha um rapaz meio gordinho do lado ali, com um tripé todo improvisado, com 3 câmeras de vídeo gravando e desesperado quando alguém levantava para comemorar porque ficava na frente do vídeo, né, na frente da câmera. Ou seja, ele estava gravando as lutas. Todos os judocas que disputavam ali, para quem nunca foi numa competição olímpica, tem 2 tatames, né? Tem 2 lutas, 3 às vezes, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Então ele ali, com uma câmera apontada para cada lado, tentando focalizar a luta para levar as informações para os atletas. Eu acho que essa questão do estrategismo, Rose, eu gostaria que você explicasse para quem não conhece, não tem ideia do que rola por trás, e até para ver se vê uma Mataruna lá no 2016, lá não vai levantar para atrapalhar ele. Vou contar a história do estrategismo. E depois o Aurélio também complementa, porque eu sei que você sabe. Eu vou contar a história do estrategismo do judô atual. Quando a gente foi para Pequim, em 2008, a gente não tinha um banco de dados de imagem, né? Não existia essa universalidade de imagens rodando nas redes. E aí, o que é o judô feminino? Estou falando do judô feminino. O que a gente fez no pré-olímpico? Em 2007 inteiro, até 2008, todas as atletas mapeavam as adversárias. Por exemplo, eu ia lutar hoje, quem fosse lutar amanhã, estava lá na arquibancada, é destra, canhota, faz em pé, é boa de chão, todo mundo. Então, assim... Na mão. Na mão. O que a gente construiu, o judô feminino, foi uma planilha com todas as adversárias. Claro, não tinha Coreia do Norte, não tinha a Oceania, porque quase não competem. Mas a gente tinha tudo, e a gente fez à mão, porque a gente não tinha esse banco de dados. Em 2009, eu, Jun e Ney, fomos para o Campeonato Europeu, cada um com uma câmera. A gente passou o dia inteiro captando imagem. Que Deus me livre, coitado do Mataruna, e hoje aqui é uma equipe grande, junto com o Vaguinho e o Ricardo. Você fica zonza. E aí a gente começou... Aí como é que começou? Eu, Rose, particularmente, quando eu era atleta, eu filmava as minhas lutas, e isso era muito bom para mim. E eu falei para o Nenê, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter isso. Ele, porra, você parece aquela... Não esquece a minha calóide, não esquece a minha calóide, você é chata pra caramba. Eu falei, não, a gente precisa ter. Aí compramos uma câmera dessas que estão filmando aqui, e aí o apelido da câmera virou Karma. Ninguém queria carregar a câmera, porque aquilo era um karma. Quem vai querer carregar um negócio desse? Já carrega a mala, já carrega kimono. E a gente botou o apelido da câmera e o Karma. E o Karma? Ninguém vai carregar, não vem carregar. Então, você vê o que foi a evolução desse setor tão importante para a gente. Hoje, não existe mais o Karma. É uma maletinha, que é pelicano, que a gente fala que é cegonha. O nome da merda é pelicano, mas a gente chama de cegonha. Que as câmeras são desse tamaninho, aí está o Mataruna, e a rapidez com que é captada a imagem, e ela é levada diretamente para o tatame com um laptop, né? ou até um tablet. Porque o que é o bastidor da competição? Você não vê a competição. Você não assiste, porque você saiu da sua luta, até você dar aquela volta toda, aí você está dando instrução, e se perdeu, se você está
afagando, se ganhou, você já está pensando na próxima luta, então... E o teu atleta luta logo o teu adversário luta logo em seguida. O adversário, lutando, quando você está dando a volta, ele já entrou. E se não entrou, foi a luta anterior, você estava preocupado com a que você vai lutar, então você não está vendo. Então você não assiste a competição. Então esse departamento ele é fundamental para a gente, para o esporte, para o judô. E hoje ele é totalmente informatizado mesmo. Tem um software, né? Que tem um software agora que é maravilhoso. Você tem um delay, né, um atraso de imagem, que eles vão clicando. Fez uma entrada efetiva. Aí você tem um delay de 10 segundos para trás e 10 segundos para frente, que você consegue, na hora que ele clicou lá, o seu adversário, que é importante, tem um tokuyaza, que é uma queda forte, você clica, então é automático. Aquela cena, que vira uma cena, né, aquela parte da luta, ela é recortada, e você, porque ver luta de judô é muito chato, gente. Assistir DVD, vídeo... DVD nem existe mais esse negócio pra gente. É vídeo de judô. Se ficar 5 minutos vendo uma luta que, na verdade, não são 5, né? São 7 minutos. Então, esse sistema, ele agiliza. Você vê o que te interessa. Porque aí tem o Mateu, o Hajime. Você vê a construção da técnica. Sim, né? é muito mais rápido. Então, esse nosso departamento está de parabéns. Ele é fundamental. Hoje não existe treino de judô que não faça o treinamento. O que a gente faz hoje? A gente tem um treino técnico, e aí, de manhã, a gente vai para uma sala que tem uma tela, e aí você vai junto com a pessoa que treina com você, que é seu parceiro de treino, que não é um titular, é um sparring, e aí você escolhe adversário, é temático. Hoje a gente vai ver, por exemplo, as cubanas. E aí aquela pessoa que vai treinar com você, ela vai reproduzir as suas dificuldades que você tem com aquela adversária no treino técnico. Então, o treino é temático. Você leva o que você viu no vídeo para a prática. Então, a gente não perde tempo, a gente otimiza o tempo. Porque, não é no imaginário, não, ela fez isso. E tem mais, a gente carrega também para a área do tatame. Tem lá uma televisão, uma tela, né? E está lá o Vaguinho, ou o Mataruna, ou o Ricardo, com um HD gigante, com tudo que você imagina de todas as competições do mundo. Falou, faz um search lá, uma procura, tá lá a adversária, e a gente treina em cima daquilo. Então, a gente não se imagina. Quando você vê o atleta ganhando a medalha, tem tudo isso por trás. Tem toda uma equipe multidisciplinar que trabalha em função para chegar àquela medalha. É bem legal. Não, só falar do Leonardo Mataruna, né, o professor Leonardo Mataruna, que, em Londres, ele teve que fazer uma consulta, porque... para você filmar com um tripé dentro do ginásio, você tem que ter os direitos de transmissão. E aí ele fez uma consulta, tripé não pode, ele pegou e montou um monopé, que ele fala. Aí ele colocava 3 câmeras, assim pode. Aí ele filmava com aquilo. E segundo ele me falou, que vocês chegaram em Londres com 33 mil lutas gravadas. Acho que já está com 50 mil, a última vez que eu falei com o eu não sei errado, mas então, tem a luta. Tem a luta. Hoje o atleta de judô ele não tem desculpa. Tem um aplicativozinho que eu uso direto. Estou esperando uma consulta. Vou lá, quero ver a Sara lutando com a japonesa. Do aplicativo, em vez de ficar jogando, ficar no WhatsApp, fica lá. Não tem mais desculpa. Então, você pode estudar a sua adversária. E não só a adversária. O mais importante é estudar a si mesmo. Porque não adianta você ficar prestando atenção no que os outros vão fazer se você não sabe nem o que você faz quando aquele faz. Então, é uma reação que você tem que saber como você reage quando alguém vai fazer alguma coisa com você. Judô é muito complexo, gente. É você querendo derrubar alguém que está querendo te derrubar, ainda tem um hábito em pé para te atrapalhar a vida. Né? Não, e tem a luta no chão, o adversário pode ser destro, pode ser canhoto. O adversário pode ser um adversário que se movimenta mais, que luta mais parado. Árbitro, falando para atrapalhar a vida. Uma coisa importante que você falou, que você vê todas as lutas, sabe como vai lutar com o adversário X, Y. Mas creio eu, e acho que vocês já estão fazendo, que eu falei com o Ney, ele me falou isso, né? Quando eu falei com o Ney é porque eu sou da Confederação de Judô e dirijo a arbitragem nacional. Lamentavelmente, eu dirijo um departamento horrível. Então, eu acho que toda essa filmagem hoje deve se voltar também para o árbitro. Já tem, professor. Já tem? Já. Então, os árbitros também estão sendo escauteados para quando você entrar,
você entender o estilo daquele árbitro. Exato. Se ele deixa a luta ficar mais tempo no chão, e se ele dá um Quem é que Shido vai muito pra rápido, punição, né? que dá muita punição. Então, esse sistema que eles montaram, que é muito legal, você tira muita informação. Também tem isso, ele traça um perfil do árbitro, porque o árbitro também pode atrapalhar uma luta. Então, você conhecendo o árbitro, você consegue... a forma de lutar também tem que ser adaptada. Eu vou só complementar aqui, eu fui meio intruso, desculpe, né? Mas eu vou complementar, realmente. Porque você tem árbitros que eles são tipo slow motion. Tem outro que é the flash. Para tudo que acontece. Então, é necessário que o atleta estude esse árbitro. Olha, eu vou lutar, quem é o árbitro? É aquele ali. Puxa, aquele ali é maravilhoso, é amigo, ele deixa a gente fazer a nossa pegada. Porque agora tem as pegadas do mesmo lado, que não é proibido, mas ele exige que você faça imediatamente uma entrada. Para o árbitro de flash, esse imediatamente é uma coisa quase que impossível no judô. Você sabe disso, né? Para o outro que é slow motion, dá aquele tempinho. E aí, quando o atleta não sabe dessas nuances, o que é que acontece? Ele pode perder uma luta simplesmente numa coisa boba dessa. O outro tem 2 Shido, ele tem 2. Falta 2 segundos. O árbitro pune com um Shido, ele não tira mais e perde a luta. Por quê? O árbitro era de flash e Shido. Acabou com a luta e acabou com a medalha de ouro, às vezes, né? Então, interessante. Eu não sabia desse, desculpe, né? Mas já tem. A gente já tem os perfis lá dos The Flash e dos Slow Motion já. Está tudo dominado já. O senhor chama de The Flash, eu chamo de Rei do Gatilho. Rápido. Né? É parecido mesmo, é parecido. Mas tem uns que são demais, né, professor? Tem. Um minuto de luta, o cara está com 2. 2 são punições. E hoje em dia, é fundamental ter cuidado com o Shido, porque o Shido hoje em dia define uma luta. Define uma luta. Os perfis dos lutadores são diferentes, mas vocês preferem o The Flash ou o Slow Motion? Não, o The Flash só se for para os outros. Para a gente é sempre ruim. O Slow Motion é melhor, o cara pondera. E tem as questões políticas também, que interferem demais também na arbitragem. É impressionante isso. Esse particular eu vou entrar nele. Não, também não, só estou comentando. É muito difícil para mim analisar isso, embora eu saiba. Não desconheço. Né? E essa questão política pode ser um problema para a gente o ano que vem aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem um problema da confederação, com a federação internacional, quer dizer, um problema que não está assim tão exposto, mas que existe e pode ter alguma influência nesse sentido, né? Mas se Deus quiser, o home advantage vai nos... Mas se o atleta souber, e for um atleta como você foi, e como ela foi, essas coisas todas são minimizadas, porque vai lá e dá um impulso. Postura, né, professor? É isso aí, eu também acho. Jogou, não tem árbitro que segure, né? Não, com certeza. É isso aí. Bom shobu, acabou. Não tem história, o resto é tudo história. Você sabe disso. Eu nunca fui um atleta, nunca fui um campeão atleta, nunca fui um campeão, mas eu estudei muito, tenho poucos anos de judô, só 65 anos de judô, mas deu para mim ver, Rogério, Aurélio e todos os outros anteriores, né, dos quais alguns eu arbitrei. Né? Ele eu arbitrei muitas vezes, o Rose eu arbitrei muitas vezes. Me deu muito Shido, tá, professor? A mãe dela só faltava me matar. A minha mãe está aqui presente, a minha mãe fala que não tem um árbitro que ela não tenha xingado. Exatamente, tá bom. Desculpe, diretor. Não, obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta, talvez até remetendo para o dia da medalha de ouro, né? Que o judô é um esporte diferente da maioria, no sentido de que ele é quase que aquela propaganda da Vivo, né? Da Viva. Passa muito rápido. A vida passa muito rápido em 4G. Né? Em 30 segundos, com a música do Stevie Wonder, né? O bebê vira um velho, né? Tudo acontece no mesmo dia. No judô é assim também, né? E como é que foi essa vida, Rogério? De que jeito começou o dia? O que você queria?
E como é que você chegou até a final? Na verdade, a gente tem que lembrar, né? Porque depois da Rose fazer essa exposição dessa estrutura toda do judô brasileiro, a gente tem que voltar a um período em que nada disso existia, né? As coisas eram muito mais amadoras. Eu vou falar do dia, mas eu tenho que lembrar dos 2 dias que antecederam a competição, onde eu tinha que perder peso. E foi terrível, né? Eu me lembro que no dia anterior... Como é que perde peso? Cara, eu me lembro que eu já cheguei com 68 quilos em Barcelona, né? A categoria é até 65, mas eu já sabia que 2 quilos você tira naturalmente, né? Então, quando eu cheguei a 66 quilos e 200... Nada. Eu achei que dali fosse ser mais fácil, mas dali não abaixava mais, né? Você treina, transpira e o peso não baixa. Então, o último dia, principalmente, foi terrível, porque você deixa de comer, vai desidratar. E aí eu me lembro que eu corri 6 quilômetros de manhã, mais 11 da manhã, esperei dar umas 3 da tarde para pegar o sol mais quente, de agasalho, corri mais 6 quilômetros, fecha a boca, e aí no dia seguinte vai para a competição. A pesagem, 10 horas da manhã, e a balança é o teu primeiro adversário, né? Passar no peso, ser aprovado na pesagem, é o primeiro momento do dia. Eu me lembro que eu pesei 64 quilos, 980 gramas, e aquele dia eu já sabia que era a última vez que eu ia pesar até 65 quilos, porque eu já tinha tomado a decisão de mudar de categoria, né? E aí eu me lembro que acabou a pesagem, estava eu e o professor Paulo. Ele era o técnico da seleção brasileira naquela época. Foi mesmo? Você nunca mais pesou menos nunca do mais, que isso? Nunca mais. Tá. Não, eu já tinha decidido que eu ia mudar de categoria, independente do que acontecesse. Na verdade, ele nunca pesou isso oficialmente. Ele só pesava naquele segundinho da balança. Né? Aquele momento, até assoprava, né? Pesava menos. Mas aí nós saímos da pesagem e eu falei para o professor, vamos comer alguma coisa no refeitório. Pela primeira vez ali eu ia poder... O refeitório era top. Usufruir do refeitório. A gente sentou para comer alguma coisa, já eram umas 10h30, 11 horas da manhã, e a competição lá em Barcelona ela começava, se eu não me engano, 1 ou 2 horas da tarde. E aí eu fiz um prato bonito, né? Só que, quando você faz dieta, o estômago está pequeno, né? Aí você dá 3 garfadas e não aguenta mais comer, né? E aí comi um pouquinho, me lembro que saí do refeitório, e você tem algumas áreas na Vila Olímpica que a imprensa pode estar e em outras ela não pode. E a imprensa podia ficar na porta do refeitório, não podia entrar no refeitório. E aí nós saímos do refeitório e tinha um monte de gente da imprensa querendo falar com alguém do judô, porque o judô brasileiro era o penúltimo dia de competições, alguns dos principais atletas do Brasil já tinham competido, e o Brasil ainda não tinha conquistado medalha ou disputado medalha. E aí eu me lembro que eu vi assim, daqui até lá a janela, todo mundo, e eu falei, puxa, pensei comigo, né? Tinha acabado de comer, eu estava preocupado com a competição, o professor Paulo foi em direção à imprensa, eu acho que a imprensa não me conhecia também, alguma coisa assim, eu saí ali pelo lado direito e fui para o meu quarto. Então, quer dizer, aquele primeiro momento de pressão, eu não passei por ele, né? Pulei ele. Aí descansei um pouco no quarto e fui para a competição. Como eu já era um atleta experiente, apesar de ser minha primeira Olimpíada, eu sabia que a competição deveria ocorrer, para mim, uma luta de cada vez, né? Eu já perdi algumas competições, porque você entra para competir, olha para o seu adversário e fala assim, esse aí vai ser tranquilo, qual que é o próximo? E aí você perde para esse, né? Então, eu sabia que, se eu quisesse ganhar uma medalha, que eu tinha que passar um adversário de cada vez. Rogério, e perdão, foi assim que eu fui. Só para te interromper, você era o que na época? Você estava onde no ranking? Cara, não existia ranking, mas eu acreditava... Então, eu sempre fui muito confiante, entendeu? Eu acreditava estar entre os 5 melhores atletas do mundo na minha categoria. Tecnicamente, eu não tinha dúvida em relação a isso. Tecnicamente, eu sabia. Qual que era a questão? Eu nunca tinha tido um preparador físico. Então, eu fui ter um preparador físico a primeira vez na minha vida, com 24 anos e meio, a partir de janeiro de 92, que foi quando nós, atletas, né, nós participávamos de um movimento contra a Confederação Brasileira de Judô, nós fizemos um acordo para voltar a competir. Foi o primeiro momento que eu falei, puxa, eu preciso ter um preparador físico, um nutricionista, um psicólogo, se eu quiser chegar na Olimpíada com chance de brigar para uma medalha. Então, esse período de 6 meses, esse preparador físico, esse trabalho que eu fiz, me fez subir
alguns degraus no meu desempenho, vamos dizer, 1 ou 2 degraus ou 3 degraus. Isso somado ao meu nível técnico, eu acreditava do fundo do coração que tinha condições de ganhar uma medalha. Agora, tem uma coisa que eu só fui aprender depois que a competição acabou. A medalha de ouro, a de prata e a de bronze, ela se desenha na hora da competição, né? Às vezes você tem alguns atletas que é o favoritíssimo, e o judô é aquela coisa, um erro é o suficiente para jogar por terra a medalha de ouro, a de prata, a de bronze, o que você foi fazer ali, né? Então, eu fui fazendo uma luta de cada vez, e mesmo sem estar entre os favoritos, né, acabei ultrapassando os adversários. Tem uma coisa também que conta muito a meu favor, né? Por ter esse nível técnico e por ter ficado afastado das competições por 2 anos e meio, nem todos os adversários me conheciam, né? E a gente também, na época, na nossa preparação, a gente não tinha os recursos financeiros que a gente tem hoje. Então, o número de competições que a gente fez também foi pequeno. Eu fiz, no máximo, 5 ou 6 ou 7 competições ao longo daquele ano. Nem todas foram competições top. Então, você imagina um atleta desse nível, preparado fisicamente, e os adversários não te conhecem, né? E aí fica difícil segurar, né? Você lembra vamos falar aqui, por exemplo, um judoca do Brasil da atualidade, o Charles Shibana. Em 2013, teve o Campeonato Mundial no Brasil. Ele era um atleta que não era tão conhecido. Rapaz, ele chegou a disputar a medalha de bronze, e as 2 lutas que ele perdeu para os 2 atletas japoneses, ele perdeu no último minuto, ali no preparo físico. Depois, ele sendo mais conhecido no circuito internacional, ele tem sentido um pouco mais de dificuldades para obter alguns resultados importantes. Então, isso também me ajudou naquele dia. Primeira luta, rapidinho. Faz um compacto dos melhores lances, bem rapidinho. Eu primeiro luto com um atleta português, embora eu nunca tivesse lutado com ele, eu já tinha visto ele lutar em algumas competições, eu achava que eu era um atleta superior, e eu consegui controlar o ritmo da luta, porque, para mim, que tinha perdido muito peso, era importante ter um desgaste não muito grande. No judô, o que faz você ter um desgaste grande não é a duração da luta, mas a intensidade. Quanto mais alto você trabalhar o teu batimento cardíaco, maior a intensidade da luta, maior o desgaste. Então, eu consegui controlar a luta, num ritmo bom para mim, consegui vencer por ippon. A segunda luta foi uma luta-chave na competição, porque foi a única luta que eu comecei perdendo contra um adversário sul-coreano, oriental, que tem uma boa movimentação, muito perigoso, era um dos mais fortes da categoria. Mas perdendo o quê? Koká? Yuko. E aí, logo, tomei o Yuko com 1 minuto, mais ou menos. A luta continuou, a luta equilibrada, aquela briga de pegada. De repente, ele fez uma nova técnica, quase me projetou novamente. Eu consegui me defender. Mas, nessa segunda vez, a luta veio para o canto, o juiz deu matê, graças a Deus, né? Às vezes o juiz também é amigo, né, professor Pereira? Isso. Então, aí eu me lembro que as coisas, eu estava tão treinado que as coisas, e tão concentrado, as coisas passavam como um flash na minha cabeça, né? E aí eu pensei comigo, caramba, eu faço judô há 20 anos, treinei muito para estar aqui, e eu estou perdendo essa luta e não estou lutando, eu preciso lutar. E aí eu me lembro que eu levantei para o reinício do combate com uma postura um pouco mais agressiva. E aí eu lembro que eu segurei no kimono, eu caminhei para o lado, fiz um Deashibarai e consegui projetar por Koká. Ainda assim eu estava perdendo. Mas eu olhei para o rosto dele e eu vi ele inseguro. Inseguro. Foi rápido. Assim, eu na passagem, que a luta paralisou e foi recomeçar novamente em pé. Quando eu passei por ele, eu olhei e eu vi ele olhando para o técnico, procurando alguma situação para ele se apoiar, né? E aí, quando deu o reinício, na briga da pegada, eu consegui fazer a técnica e jogar por ippon. Então, esse foi um momento chave. E aí eu fui para o terceiro combate contra o atleta argentino, que havia sido campeão dos Jogos de Havana. Eu sabia que era uma luta dura, mas eu pensei comigo, né? Puxa, se eu ganhar essa terceira luta, vale medalha. Eu vou estar disputando medalha. Ou a semifinal, ou se eu perder a semifinal, vou disputar o bronze. Então, aí pensei comigo, caramba, não posso perder para qualquer um, menos para o argentino, né? Pô. E aí, e foi uma luta dura, porque eu não consegui projetar o adversário na luta em pé, e a luta começou a se estender, mas, de repente, a luta foi para o solo, e no solo, que nunca foi o meu forte, mas eu sempre me virei bem na luta de chão, eu consegui imobilizá-lo. Na época, a imobilização eram 30 segundos, e aí
ganhei a terceira luta e me classifiquei para a semifinal. Na semifinal, tem um intervalo, como hoje, de 1h30, mais ou menos, e foi um momento que a pressão emocional foi maior para mim, porque eu fui para aquela sala de aquecimento, né, aquele ginazinho de aquecimento, e aí fiquei lá, deitei, botei uma espreguiçadeira, botei uma toalha no rosto e fiquei pensando comigo, né, caramba, se eu perder tá bom, né, porque o adversário é campeão do mundo. Eu, de toda a equipe, fui o atleta que cheguei mais longe. Se eu perder, eu perdi para o campeão do mundo, né? Minha família, meus amigos estão vendo, quer dizer, já fiz um papel bom. E, por outro lado, tinha o lado que era o lado mais otimista, que eu falava, puxa, cheguei na semifinal, se eu ganhar, já estou com a medalha garantida. É o anjinho e o diabinho, o tempo todo funcionando. E o atleta, apesar de ser campeão do mundo, eu já lutei com ele 2 vezes. Antes daquela briga com a Confederação, eu tinha lutado com ele 2 vezes. Tinha perdido uma e ganhado outra, antes do Mundial de 89. Eu falei, pô, se eu já ganhei, eu tenho condição de ganhar novamente, né? Então ficou essa briga interna, e aí eu digo que foi o momento de maior pressão emocional ao longo da minha carreira. E aí, quando a gente é chamado para a semifinal, na época, só para vocês terem uma ideia, hoje o técnico fica ali na cadeirinha, pode passar orientação. Naquela época não tinha isso. O técnico ficava na arquibancada e era você e você. Então, quando foram chamar naquela sala de aquecimento, faz a fila, né? Vai o árbitro, aquelas meninas que vão segurando aquela negócio para você colocar teu uniforme. Cestinha, isso. Você põe o uniforme aqui e vai você atrás. E fui eu e o alemão. Quando eu cheguei ali na boca do ginásio, a minha semifinal era a segunda. Entrou a primeira semifinal. E aí eu me lembro que eu olhei e o adversário aqui do meu lado, né? Eu nervoso, tentando Dá para espiar a luta ali nessa espera? Não, deu para ver completamente. E eu tentando passar a tranquilidade, né? Nervoso por dentro. E eu me lembro que as pessoas me cumprimentavam. Era muito próximo da arquibancada, né? Eu falava, fazia assim. Por dentro eu estava nervoso, né? Mas eu estava tentando passar que estava tranquilo. E aí a primeira luta, a primeira semifinal, que ocorre uma de cada vez, era o Israel Hernandes, de Cuba, e o húngaro, Joseph Schack. E eu não queria lutar com o Hernandes, porque o Hernandes, apesar de ser um atleta muito técnico, ele é muito tático. Então, o atleta tático, ele pensa em neutralizar o adversário, depois ele faz a luta dele. Como eu sempre fui um atleta que sempre jogou muito no ataque, eu sempre tive dificuldades para lutar com um atleta tático. E aí eu me lembro que começou a primeira luta da semifinal, o Hernandes segurou no kimono, eu acho que ele estava muito confiante, segurou no kimono e fez assim, Rosa, ele fez esse movimento. Quando ele fez esse movimento, eu falei, vai soltar o ultimata. Eu fiz a leitura e o atleta que estava lutando com ele também, né? Ele fez o ultimato, o adversário fez o contragolpe, finalizou e conseguiu o ippon. E aí, a gente fala assim que o atleta, ao longo da competição, tem que ter sorte em algumas situações, né? E a sorte, ninguém ganha de ninguém sem querer, né? Você não joga os outros sem querer, isso não existe. Mas a sorte, para mim, bateu aquela hora, porque o fato de eu ter a segunda luta, porque quando eu vi a vitória dele, e eu olhei para o húngaro, e eu falei, caramba, aquele húngaro é tudo que eu sempre quis na minha vida como adversário, né? Ele é mais baixo do que eu, ele é destro, ele se movimenta, era a minha especialidade, era aquele tipo de adversário. E aí aquilo me encheu de entusiasmo para a luta semifinal, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não posso perder essa luta. Vamos, né? E aí as coisas aconteceram. Mas é uma maluquice, porque você começou esse debate dizendo que não, tem que pensar uma luta de cada um. Você já está pensando na outra. Não, mas eu não pensei na outra luta. Mas me encheu de entusiasmo. Claro, né? eu estou brincando contigo. Me encheu de entusiasmo e aí começou a luta com o húngaro e foi, além daquele momento ter sido emocional, o que mais exigiu de mim ao longo da minha carreira, aquela luta também. Porque ela foi de uma intensidade muito grande, né? Começou o primeiro, o segundo, os dois atletas caminharam para frente, não teve essa coisa de estudar e caminhar para o lado, não, caminhou para frente e começou a luta. Mas, por sorte, o Duquelmas, que era o alemão, ele pisou fora da área com uns 20 segundos. E o árbitro, meu amigo, deu uma punição para ele que, na época, equivalia a um Yuko. E aí a primeira coisa que eu pensei comigo, eu me lembro que passou que nem um flash na minha cabeça, que eu sempre fui muito ruim de segurar resultado. Eu pensei comigo, faz de conta que está 0-0. E levei a luta até faltar 18 segundos, como se tivesse 0-0. Então, ela foi de uma intensidade muito grande. Eu me lembro que quando faltava 1 minuto e 36, eu já estava cansado, a mão já não fechava direito, a perna pesada,
E aí eu lembrei do meu amigo Aurélio Miguel, que falava assim para mim, né? Quando você pensar que está cansado, pensa que o teu adversário também está. E não fraqueja, né? Então, tem alguns momentos chaves dessa luta, mas foi a luta mais importante daquela Olimpíada. E depois, a final foi mais tranquila. Eu entrei até mais confiante, sabendo que numa luta de Olimpíada não permite erro, né? Então, mesmo você se achando superior, tem que ter essa consciência de que no judô, 1 segundo, menos do que isso, né? Ippon, e a gente já viu final de campeonato mundial se decidir no último segundo, né? Então, nenhum deles acreditava naquela altura. No máximo seria o Sotogari, não era isso? Que era a sua especialidade. Você o Sotogari, a especialidade. O Sotogari era. Mas você fez o seu oi em pé, e eles esperavam o Sotogari, menos aquilo. Possivelmente, quando ele na verdade, eu e meu irmão, nós éramos muito parecidos, né? Então, o meu irmão tinha a especialidade de Seoinage, e eu o Sotogari. Então, às vezes, é bom que a gente não tinha esse monte de filmagem, Rosa. Eu sei. Então, os adversários, às vezes, confundiam, eles não sabiam quem é que vinha, né? Exatamente. Mas vinha um ou outro. E naquela altura daquela competição, você entrou por você e pelo seu irmão. Me perdoe. Eu queria te perguntar isso, né? Em que momento você tinha perdido o teu irmão, não fazia tanto tempo assim, né? Em que momento o teu irmão entra nesse dia? Então, olha só, gente, é uma coisa que eu falo com muito cuidado, né? Porque não que eu tenha algum problema para falar disso, mas as pessoas às vezes acabam polemizando e transformando essa situação numa coisa de uma outra dimensão. Eu às vezes falo, as pessoas falam, não, porque estava incorporado no espírito do irmão. Isso não é por aí. Quando você perde alguém muito querido, quem já perdeu um pai, um irmão, a mãe, um filho, sei lá, e você se pega, às vezes, 3, 4 meses depois, falando interiormente com a pessoa como ela estivesse ali, né? Por quê? Porque a pessoa fez parte da tua vida durante tanto tempo, você não tira essa vivência num estalar de dedos, né? Então, a pessoa continua fazendo parte do teu dia a dia, embora não esteja mais presente aqui nesse plano. Então, eu, ao longo da competição, nos momentos de dificuldade, ao longo das lutas, eu ia entrar no dojo, e aí eu falava assim, puxa, vamos lá, que nós vamos passar por esse adversário agora, né? E era importante porque me dava uma tranquilidade, eu não me sentia sozinho, né? E isso foi me ajudando ao longo da competição. Então, a única questão foi essa. E, logicamente, que quando acabou a competição, todo mundo quer saber, né? Pô, o que passa na sua cabeça? Para mim, eu pensei assim, pô, ganhamos o torneio. Não que eu não soubesse a dimensão da Olimpíada, né? Mas eu estava ali tão concentrado, tentando sentir aquela presença do meu irmão ali comigo. Então, ganhamos, né? Então, no plural. Exatamente. Foi basicamente isso. Mas nesse sentido, porque me dava tranquilidade, me trazia equilíbrio, e foi importante isso. Eu sei o quanto ele era importante na sua vida, porque eu arbitrei muito vocês dois, né? Quando vocês dois iam lutar, eu ficava... Preciso saber quem vai ganhar esse negócio aí logo de saída, porque senão vai me dar trabalho. É verdade, é verdade. Ele era tão bom quanto você, ou até um pouquinho era mais melhor. Ou até um pouquinho mais naquela época. Deixa eu contar a minha leitura a vivência do campeão olímpico. Lá, né, Rose? Vamos lá. Olha a minha luta. Aí sabe esse ginásinho? Era um ginásio que ficava super silêncio, né? Aí a gente passava por um corredor e caía no ginásio da competição. Aí quando eu fui lutar, mó barulheira, televisão, eu falei, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo aqui? Eu não quero subir ali, não. Então, assim, ele era o campeão, foi o campeão olímpico. Ele, não, vamos lá, uma luta de cada vez. E eu, meu Deus, não quero subir ali, porque você sobe uma escadinha. Eu ferrou, e agora? Agora eu vou ter que entrar para lutar. A falta de preparação que eu estava, né? A cabeça do campeão olímpico. Gente, se eu pudesse, eu saía correndo de lá. Eu falava assim, meu Deus, minha mãe vai estar lá, minha mãe vai me ver, meu pai vai me ver, porque minha mãe é minha mentora, minha guru, minha tudo. É a maturidade, né? Gente do céu, é muito difícil. E foi o que ele falou? Eu ganhei o campeonato. O campeão olímpico é assim. Ele não luta uma Olimpíada, ele luta um campeonato. Porque se lutar a Olimpíada, não é campeão.
Se você transformar a Olimpíada num bicho de 7 A cabeças... Olimpíada é um peso muito grande, é um glamour muito grande. Se o atleta for lutar a Olimpíada, esse atleta não vai ser campeão. Não dá. A grandiosidade desse evento te freia. Agora, se você for lutar o campeonato, você é campeão. Você fala isso para as suas atletas? Sim. A Sara, a gente falou o tempo todo, Sara, vamos lá, mais uma luta. Tudo que ele falou, exatamente, é replicado. Vamos lá, a primeira luta já foi. E a tranquilidade, a serenidade. Olha o rosto do campeão e olha o rosto de quem ainda foi campeão. Aquela coisa tensa, entendeu? É isso aí. Ele estava tenso por dentro, mas a carinha estava soltinha. Não, pô, ninguém está sabendo o que eu estou dizendo. Claro, você vai competir, ninguém vai competir como se fosse comer uma torta de chocolate. Né? Mas tem que ter uma atenção. Isso é necessário. Mas não pode ser superior, sabe? Sobrepor. Você não pode transformar a Olimpíada num bicho de 7 cabeças. Não pode. Senão não vai. Mas vamos lá, gente. A gente sabe... Só um momento de descontração, Rosé. Naquela hora que você olhou assim, você disse, eu quero minha mãe, não? Sempre quero minha mãe. Minha mãezinha está aqui, ó. Onde eu vou, ela vai comigo. Porque eu arbitrei várias vezes você, que você ficava nervosa. Eu quero minha mãe. Nem parece, né? A fera do lado do tatame, a Rose. Não imagino isso, pedindo a mãe. Mas vamos lá, Rose e Rogério. Nós estamos prestes a ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Esse negócio de não fazer a competição ficar maior do que é impossível. Ainda mais jogando em casa. Você vai estar lá na beira do tatame e você pode olhar na arquibancada, tem amigo, parente, tio, madrinha, cachorro, papagaio, enfim. Como é que... Obviamente, tem uma preparação, o COB bate muito nessa tecla, tem até um comitê, né, de treinadores, de especialistas para como mitigar os possíveis problemas desse efeito casa, mas nós já falamos aí, home advantage, enfim. Para o judô, nós temos uma experiência muito positiva, né, para as meninas, né, que foi o Mundial 2013, que foi a melhor participação. No individual, foi a seleção com maior medalha, ficou vice-campeã no por equipes. E aí? Como é que você está trabalhando isso, Rose, essa questão? E, Rogério, se você tiver um insight para passar para os nossos atletas, o que vocês pensam a respeito disso? Eu vou falar primeiro, porque a minha resposta é bem curta. Eu acho que o atleta que treinar o máximo que ele puder, que se dedicar o máximo nesses últimos meses de preparação, a torcida vai ser um incentivo. O atleta que tiver dentro dele dúvida de que fez o melhor treinamento, né, chega lá e fala, puxa, eu podia ter feito mais isso, mais aquilo, a torcida vai ser uma pressão. É mais ou menos que nem a nossa seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. A gente sabia lá dentro que não tinha feito um trabalho organizado, que não tinha treinado de acordo, como que não tinha se preparado, então quando tocava o hino a gente chorava, né? Vai fazer o quê? Sem desmerecer os atletas, na verdade são vítimas daquilo que foi feito, mas o que aconteceu foi isso. Né? Esse choro não era de emoção, era de intranquilidade, de quem sabia que não estava preparado para aquilo que ia passar. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora vai lá, Rose. Então, o que a gente está fazendo? Né? A gente tem trabalho com 2 psicólogas, né? E o que o brasileiro não está acostumado, e nós somos um povo latino, é que a gente se envolve muito, né, emocionalmente. Quando você vê um japonês lutando, é difícil você ver, expor, né, o sentimento e tal. Então, é claro que ganhar, todo mundo, quem compete quer ganhar. Né? O pangaré, bunda mole, não só vai lá para fazer número. Né? Mas quem se dedica... Né? Então, a gente tem... A mente é treinável. Né? Então, como é que se treina isso para quem é leigo? Vou dar um exemplo de um treinamento mental. Você vê uma situação que é incômoda, que não é confortável para você, num vídeo, e tem um sensorzinho que você mede o quão desconfortável é aquilo. E você começa a treinar a sua mente para fazer aquilo se tornar uma coisa natural. E aí, aquele efeito que poderia dar um efeito negativo, você acaba minimizando ele. Não tem como eliminar, né? Porque a competição ela gera isso, né? Mas tem como controlar. Então, essas variáveis que podem ocasionar o amarelou, não tem essa desculpa, não dá para ter mais. Porque
Isso é treinável. Como você treina o corpo, você treina a mente. E tem um termo técnico que vai me falhar agora, mas, por exemplo, eu cheguei aqui, eu vou falar no microfone, isso me incomoda. Então, você começa a somatizar situações negativas que te levam a não garantir um sucesso do seu rendimento. Então, você treina a eliminar também tem uns pensamentos, como se fossem pensamentos negativos. Então, você transforma aquilo em positivo. Poxa, ao invés de eu ter medo de falar ao microfone, eu vou ter oportunidade de multiplicar essas informações. Eu vou ter oportunidade de falar com muitas pessoas. É tipo Poliana. Quem não leu Poliana quando era adolescente, Poliana é uma menininha que transformava toda uma situação ruim em uma situação boa. E é isso, o treinamento psicológico é isso, é você transformar uma situação que pode ser adversa, negativa, para você ter um bom resultado, numa positiva. Então, da mesma forma que você tem o treinamento técnico, físico, você tem o treinamento psicológico. E esse treinamento já está acontecendo há algum tempo, para preparar. Lutar em casa, falando sempre do feminino, foi sempre muito bom. A gente tem um histórico de bons resultados. E eu acredito muito nisso para a gente alcançar nossas medalhas. A gente realmente não vai ser um peso estar lutando em casa. Mas foi o que o Rogério falou. O nosso trabalho a gente vai fazer, tem que estar preparado. O que a gente vem falando, faltam menos de um ano, vamos abrir mão, porque a gente trabalha com peso, não existe mais o que o Rogério fazia, o que eu fazia, botar uma capa plástica, sair correndo pela rua no sol de 3 horas da tarde. Isso não existe. Hoje tem nutricionista, a alimentação é balanceada. Se quebrar uma unha, tem o fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem o médico, tem o preparador físico. Então, honra essa estrutura, se doa, porque o objetivo é muito maior do que você estar com vontade de comer um chocolate e não comer, abrir mão disso. Eu, quando atleta, eu sou chocolate, eu como chocolate todo dia. Eu sonhava com um bolo de chocolate flutuando, eu ia querer pegar, desaparecia. Mas é porque eu tinha uma mãe que era minha nutricionista, severa. Se é para fazer, faz direito. Então, eu não tive uma equipe multidisciplinar na seleção, mas eu tinha em casa. A minha mãe era tudo, era psicóloga, nutricionista. Então, isso, abrir mão de um objetivo maior, é fundamental para você chegar a ser o campeão. Na nossa época, a gente não tinha as ferramentas corretas e ele foi campeão por determinação pura. Fez um monte de coisa errada, perdeu peso errado, mas deu certo. E, hoje em dia, não dá mais para fazer de forma empírica. A gente tem toda a nossa equipe multidisciplinar, todo mundo é pós-graduado, doutorado, mestrado, todo mundo estuda muito, leva isso muito a sério, para você ficar amador, entendeu? Então, isso é fundamental. Sobre isso, pergunta para os dois, uma conversa que eu tive com a Leia, quando a gente vinha para cá. Você tem, num mesmo ato, duas leituras. O Comitê Olímpico, ele fixou meta de medalhas. As medalhas não têm cor, mas elas têm número. Né? Então, o Brasil precisa chegar ali entre 27, 28 medalhas. 28. Ninguém sabe o número, mas tem que chegar ali no ranking. Né? Até que ponto você fixar essa meta, repetir essa meta, que se eu estou escutando muito, vocês que estão mais no esporte estão escutando mais. Né? Isso serve como o sarrafo para passar, ou serve simplesmente como uma pressão nas costas ali, né? A gente teve só completando, teve os mundiais aí de natação e de judô, que vieram menos medalhas que a gente imaginava, que todo mundo tinha na conta, né? Então, é mais positivo ou mais negativo esse sarrafo que está sendo colocado e tem uma luz em cima dele? O judô feminino, a gente alcançou um status de a meta é sempre muito, muito, muito. E eu conversei exatamente sobre isso com o Ney, agora falando de bastidores, no Campeonato Mundial. Falei, pelo amor de Deus, a gente trabalha com rendimento, ok, mas para de falar número de medalhas, porque a gente passou por isso em Londres, vocês não têm noção. O que foi os bastidores de Londres? O cara, pior pessoa do mundo, eu não desejo que a gente passou. O que aconteceu com o judô no primeiro dia, em Londres? O Ney falou, nós vamos ganhar 4 medalhas. No primeiro dia, a gente ganhou um ouro e uma prata. Um ouro e um bronze. Ouro da Sara e o Kita. E o Kita Dai. Aí tudo bem. 2. Aí veio o segundo dia. Nada.
Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. A gente foi conseguir a terceira medalha no penúltimo dia. E isso estava todo mundo tenso. Parecia que a gente não tinha ganhado nenhuma medalha, que a gente não tinha dado o primeiro ouro, nada, porque a gente tinha prometido 4. Pá, peraí, vocês ganharam só 3? Aí veio o último dia. E aí, para ter mais emoção, a gente ganhou a última medalha, na última luta, no Golden Score, que é para o negócio ficar maneiro. Quase que todo mundo infarta. Então, assim, quando veio a quarta medalha, foi tipo assim, sabe? Pelo amor de Deus, acabou. E eu quase, meu Deus do céu. Pô, é muito difícil, é muito difícil. Ah, ninguém está correndo da pressão. Todo mundo ali é muito sério, comprometido. Sabe aquela coisa de quando você come o omelete com bacon? A galinha está ali, mas o porco está comprometido, né? Porque o porco teve que morrer, a galinha só botou o ovinho. A gente é o porco, a gente está comprometido. Então, trabalhar. Quando fala em medalhas, vocês me arrepiam. Eu falei, Ney, para com isso. O judô feminino, não estou dando conta mais disso, não, gente. Dando 5 medalhas lá no Campeonato Mundial de 2013. Cara, se a gente for pensar, vamos falar do Campeonato Mundial que passou. De todas as medalhas do Campeonato Mundial de 2014, o único que repetiu o campeão foi o Rinner. Porque esse aí é fantasma, né? Ghost. Não existe esse cara aí. O francês. O francês, o pesado francês. Aquele armário negão. É ele. Dá medo, né? Dá medo. Das outros todos os medalhistas, só 5 subiram no pódio. Então, foi um campeonato mundial do cão. Foi um campeonato mundial. Não estou justificando a falta de medalha. Realmente foi um campeonato mundial difícil, muito difícil. Mas eu vejo com ótimos olhos para a gente. Queria ter ganhado medalha? Óbvio que queria. Mas, talvez, se nós tivéssemos ganhado todas as medalhas que nós gostaríamos, estaríamos numa zona de conforto, a menos de 1 ano do campeonato mundial. Então, sabe, Poliana, sabe, do limão, vamos fazer limonada? Eu estou por aí. Caramba, que ótimo! Não ganhamos? Maravilhoso. Vamos voltar todo mundo para casa, refazer as estratégias para a gente pintar um quadro mais bonito lá na frente. Então, é bem isso que eu penso em relação à pressão, à meta, à estratégia. Eu acho que é ruim falar, vou ganhar. Não, gente, o Comitê Olímpico é a mesma pressão que a gente sofreu em Londres. O Comitê Olímpico é num âmbito muito maior, né? Eu estou com dó deles, juro. Estou com dó. Outro dia eu fui lá, assim, e aí, preciso de pelo menos 4 medalhas, hein? Opa, tá bom, vamos, tamo aí. Eu acho que essa meta do Comitê Olímpico é uma meta otimista, mas ela é viável. Eu acho que se tudo der certo em todas as modalidades, é uma meta viável. Agora, a gente sabe que os tropeços fazem parte numa competição desse nível em diversas modalidades. No caso do judô, eu acho que a gente tem condições de brigar por medalhas em 8 categorias com 8 atletas. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente também tem os tropeços, que são normais, que fazem parte da competição. E acredito que é importante que a gente tenha uma meta interna. Quando eu falo interna da comissão técnica, né? Essa meta jamais deve ser passada para os atletas, porque isso, assim como você falou, se transforma numa pressão. Quem está na comissão técnica consegue administrar isso de uma maneira mais tranquila, mas o atleta... O atleta não é um número, né? Exatamente. Ele é uma pessoa que tem ali a categoria, que tem que lutar. Não, imagina você chegar numa Olimpíada e falar assim, bom, olha, você está chegando no final da competição, nós ainda não chegamos em nenhuma final, então está na tua mão. Fica tranquilo, é mais... Não, o que você falou é fato. Né? Traçar meta para uma empresa, olha só, você vai fazer 100 copos em 100 minutos. Você está falando de material. Quando a gente está falando de pessoas, cara, máquina, tem tantas variáveis, cara, tanta coisa pode acontecer, é bem difícil. E tem uma diferença, por exemplo, judô com, por exemplo, atletismo e natação. São pressões diferentes. Trabalha com número, né? A natação e o atletismo, tudo bem, você tem mais 7 aqui na piscina que vão pular aqui. Mas eu tenho que me concentrar na minha partida, no movimento, na minha virada lá. Quer dizer, no final, o meu tempo é consequência disso tudo. E você já sabe o seu tempo, né? Exatamente. Já sabe, com esse tempo... Quanto que eu estou trabalhando aqui para atingir. Se eu chegar nesse tempo, eu sei que eu estou entre os 3 primeiros. No caso do judô, você sabe o que você tem que fazer, mas a cada movimento seu existe uma reação do adversário. Tudo bem, você fala assim, mas a gente tem tudo filmado.
Então, a gente tem tudo filmado, mas às vezes a velocidade do adversário, às vezes ele muda um pouquinho o movimento e te surpreende. E hoje, numa Olimpíada, hoje não, sempre, né? Numa Olimpíada, no Campeonato Mundial, nem sempre o melhor vai ganhar, mas sempre aquele que errar menos vai chegar lá na frente. Errar menos. Então, essa coisa do judô, por isso que a gente fala do tropeço, que faz parte, é normal, né? E você tem um atleta que é tricampeão do mundo, chegou na Olimpíada e o cara tomou um estrangulamento na primeira luta. Geralmente, os campeões do mundo não são campeões olímpicos. Entendeu? Geralmente. Ale, última pergunta e depois a gente abre para todo mundo brincar com eles. Bom, então eu vou mudar um pouquinho a temática, mas é super importante uma coisa que você falou logo no início, Serginho, que é a questão do número de medalhas que o judô já deu para o Brasil, 19, né, ao longo dos jogos, da história dos Jogos Olímpicos. É o esporte que mais deu medalhas para o Brasil e que formou uma legião de praticantes, né? No nosso especial, a gente fez um especial, nós da Veja fizemos um especial dedicado ao judô, botamos a Mayra lá na capa. Ficou maravilhoso. Tem a história do Rogério, ó, eu recomendo vocês baixarem, porque tem todos os bastidores, inclusive técnicos, né, Rogério? Ele contando do Osso Togari, que é a técnica que ele ficou conhecido, enfim. Tá tudo lá. Baixem na App Store ou na Google Play. Como é que baixa? Você pega o seu smartphone, se vocês quiserem fazer comigo aqui, é super simples. Entra na App Store, digita Veja, baixa o aplicativo vermelhinho da Veja, é gratuito. As edições são gratuitas, você não precisa ser assinante para baixar. Você seleciona, enfim, a do judô foi publicada, se eu não estou enganado, em julho. A capa da Mayra Guiar, verdinha, a Mayra fazendo vocês não têm né? noção do que representa isso pra gente, de ter uma atleta de judô na capa da Veja, assim. E uma judoca mulher, né, Rosa? Mas, enfim, então tá lá disponível para quem quiser baixar, para quem tem dispositivos Android ou iOS, fiquem à vontade, gratuito. Mas a minha pergunta, que está no especial, uma matéria sobre isso, é do legado que isso formou na sociedade brasileira. Segundo a estimativa, acho que da Confederação, nós temos 2,5 milhões de judocas no Brasil. Que o Ney e o Paulo Vanderlei brincam que é dos 5 aos 90 anos. Você nunca deixa de ser judoca, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês notaram, com esse sucesso até recente do judô, número de medalhas assim, tanto entre homens quanto mulheres. A Rose tem 2 judoquinhas em casa lá que já vestiram até kimono para fazer uma foto, né? Sim, Ana Clara e Matheus, 2 anos amam judô. E o Rogério tem uma academia em Santos, né? Isso. Que recebe, imagino que dezenas de jovens. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês viram um incremento, esse incremento, digamos, em número de medalhas ou de popularidade do judô recente, representa também um incremento no número de praticantes? E que benefícios vocês, como você, Rose, como mãe, e você, Rogério, como educador, que benefícios vocês acreditam que o judô traz para a formação de um jovem, de uma criança, enfim? Olha, o número de praticantes aumentou muito e o número de locais onde você pode aprender judô também aumentou muito. Isso acontece não só pelos resultados competitivos, que nos orgulha muito, a todos nós praticantes, mas também ao fato do judô, independente dos resultados, nunca ter se afastado do seu propósito principal, que é ser utilizado como uma ferramenta de ensino, de educação, como realmente uma ferramenta transformadora na vida das pessoas. Eu falo que, às vezes, o praticante ele pode nem chegar à faixa preta, mas se ele conseguir praticar judô direitinho, com seriedade, durante 4, 5, 6 anos, ele vai conseguir trazer para o seu modo de ser os valores do esporte e do judô. E, na minha visão, esses valores passam pela disciplina, pelo respeito ao próximo, pela importância da higiene, pela melhora na convivência familiar com os seus amigos, né? Diminui a timidez, melhora a autoconfiança, a autoestima, então fortalece o corpo. Então, o judô, quando praticado com seriedade, traz uma série de benefícios para o praticante. Eu acho que o aumento do número de praticantes se deve a esse conjunto, né? A gente... Rogério, na saúde mental e física, sim, né? Quando o Paulo Vanderlei ele falou que é dos 5 aos 90, eu falo sempre, não existe ex-judoca. Eu estou nesse 90 aí, você sabia? Eu vou fazer 88.
estou aqui conversando Maravilha. com vocês, graças ao judô. Rose, tem até um exemplo, acho que é bacana de contar, que é o da Rafaela, né? Que é uma menina que saiu da comunidade, que através até do instituto, né, o Reação, que é comandado pelo Flávio Canto, medalhista olímpico, e o Geraldo Bernardes, tem um projeto super bonito, né? Mas existem outros. O Luciano tem em Minas, o Thiago tem em São Paulo, enfim, tem, acho que em Porto Alegre, desculpe, o Belo Horizonte, né? Enfim, mas já tem vários projetos parecidos. Acho que você tem uma atleta que tem uma importância social do judô muito importante, além, obviamente, da esportiva, né? Isso que eu ia comentar. O aumento também de projetos sociais voltados exatamente para isso. O judô, tudo que o Rogério falou, ele é um esporte disciplinador, né? Tem a hierarquia, tem a filosofia, a determinação. Isso ele esculpe um cidadão. Eu levo tudo a minha aprendizagem do judô, eu levo para a minha vida, né? A primeira coisa que você aprende no judô é cair, porque você vai sempre levantar. Isso é muito profundo, porque a vida ela está aí, cheia de obstáculos. Então, você não pode cair e ficar, né? Você tem que cair e levantar. Então, a primeira coisa que a gente aprende no judô é cair. Você vai saber cair para você não se machucar. Então, para você fortalecer o seu corpo e estar pronto para ser derrubado de novo ou derrubar. E os projetos sociais, por que são importantes? Porque geralmente são em área de risco. E o judô é um esporte que a filosofia ela enquadra. É fácil você ser professor de judô. É diferente de um, por exemplo, não estou falando mal do futebol, mas no futebol, o campo do futebol, você já fala um palavrãozinho, né? Aquilo ali, o ambiente já propicia você, o torcedor já propicia. No judô isso não pode. Então, o próprio ambiente já enquadra o atleta. Vai uma pediatra, tá muito agressiva. Bota no judô. Cuidado dos professores de judô, né? Os filhos mais levados assim no 220 vão fazer judô. Porque o esporte propicia isso. A filosofia do esporte ela enquadra. Ou você sai. Então, assim, existem casos de disputa de vaga de emprego que com o mesmo currículo, falando línguas, mas o fato de você ter feito judô, você fica com a vaga. Por quê? Porque o judô é disciplina, é hierarquia, é determinação. O esporte é isso. A gente está falando o judô por conta da filosofia que é enraizada. A gente traz o tempo inteiro. Você foi o campeão olímpico, mas o Rogério está aqui com um super projeto muito legal, que depois você poderia falar aqui, que exatamente a gente estava falando isso, resgatar essa essência. A filosofia não é pensar lá no alto rendimento, na medalha, mas é nisso, na hierarquia, do cumprimentar. Independente de você perder, você vai lá cumprimentar o seu adversário, agradecer o adversário. Toda vez antes de lutar, você cumprimenta, e quando termina, você também cumprimenta. Isso é... qual a leitura por trás de tudo isso? Sarro, né? Perdeu. Não, tem isso, nada né? disso. Então, o fato de ter judô em toda a comunidade hoje carente é muito por isso, porque é uma comunidade de risco. Perdem-se os valores algumas vezes, porque você botou o pé fora da sala de judô, tem alguém vendendo droga, tem alguém sendo morto. E isso tira muita gente da rua, né? O esporte tira. E a gente está falando do judô exatamente por isso, porque a filosofia está muito enraizada. Então, eu aconselho todo mundo a botar os filhos no judô. O judô faz dos 3 aos 300, que se alguém viver, porque o judô é uma grande família. Você pode ser alto, magro, gordinho, baixinho, que tem lugar para todo mundo. É hierárquico. E integra a família, né? Porque muito, leva todo mundo para o ginásio. A mãe, o pai participa, está ali final de semana, tem a entrega de faixa, tem essa preocupação em integrar a família também é importante. É muito legal. Eu queria abrir logo, mas eu não vou abrir para você contar. É isso, não, deixou conta. esse gancho. Que história é essa? Então, primeiro você estava falando... Muito legal o que ele está fazendo. fazendo. De comemorar no judô, que não tem isso, né? Eu me lembro que logo depois da Olimpíada, eu acho que hoje eu olho para trás, eu vejo assim que eu também estava pressionado, né? Porque campeão olímpico para todo mundo, campeão olímpico não perde, né? Mas ele é um atleta como outro qualquer e é superado em vários momentos. Então, às vezes eu ia competir, ganhava uma luta, Rose, eu comemorava aquela vibração toda, né? Aquelas seletivas que tinham na ABB Lagoa, aqui no Rio de Janeiro. E aí um dia um companheiro de equipe, o José Mário Tranquilini, chegou para mim à noite no jantar, me puxou no canto e falou assim: pai, posso te falar uma coisa? Eu falei: pô, Zé Mário, fala. Não, eu queria te dar um toque, cara, pô, porque
Toda vez que você está lutando, você ganha. Pô, você fica ali do lado do teu companheiro, comemorando, não sei o que lá. Pô, você não faz isso antes, isso não é legal, cara. Aí eu fui dormir, eu falei, pô, o cara está certo, né? Então, o judô tem isso, essa preocupação. A gente também erra também, né? Mas, na maioria das vezes, existe um respeito muito grande entre os dois. E, na verdade, o que a Rose diz... Pô, Rose, obrigado pela propaganda, né? Vou fazer aqui meu comercial. Não, na verdade, eu estou desenvolvendo um produto que é um sistema de ensino de judô voltado exatamente para a criança, de maneira lúdica. Então, são apostilas onde a gente, além de organizar o modo em que as técnicas são ensinadas, também resgata a importância de informações como a história do judô, a história do professor Jigoro Kano, do mestre Jigoro Kano, a importância da saudação no judô, que é o cumprimento, que é, além de uma forma de respeito ao adversário, ao professor, ao local de treinamento, é também uma maneira de manter as tradições. E aí também tem um outro aliado a isso, um caderno de atividades, onde você tem os valores do judô colocados de maneira do dia a dia, em relação ao meio ambiente, ao trânsito, à internet. Então, é um sistema bem legal. A gente vai lançar em novembro. Você não acha ainda? Por enquanto, não, mas em novembro vai estar aí. E aí a gente vai achar como? Vai ser divulgado, pode entrar na internet, no site judorogériosampaio.com.br. Que é o teu site. Vai, a partir de novembro, já está aí no ar. Muito bem. Hein, Rogério? Judô, um aprendizado para a vida, né? Exatamente. Judô é para a vida inteira. Bom, por favor, é só levantar o braço que um microfone chegará à sua mão, mas é bom falar com o microfone, quem quiser começar. É só uma curiosidade que eu não tinha me tocado que no judô também tinha essa questão de peso. Tem muitos atletas que não passam na balança em mundiais ou em Olimpíadas? Olha, eu conheço poucos. Tem um, por exemplo, em Atlanta, em 96, o georgiano, peso pesado, Kakalishvili. Ele foi campeão olímpico em 92 e em 96 ele não foi aprovado na pesagem porque ele chegou atrasado. Mas não é o peso. Não é o peso. Ele se perdeu dentro da Vila Olímpica e não chegou. Agora, é difícil algum atleta não ser aprovado, né, Rosa? É raro. É muito raro. E o sistema de pesagem também ele mudou, né? Antigamente, a gente, como o Rogério falou, ele pesava de manhã e competia no mesmo dia. Hoje, um critério da Federação Internacional, você pesa no dia antes, porém, você tem uma pesagem surpresa no dia da luta, que você tem que... sorteado. São 4 atletas sorteados por categoria, que você tem que pesar até 5% da categoria oficial do seu peso. Então, eu já vi muita gente correndo para pesar os 5%. Imagina que moleza essa regra de hoje. Tudo está fácil hoje, Rogério. 65 quilos. Pesei no dia anterior. No dia seguinte, 5% são 3 quilos 250 gramas. Ou seja, eu poderia pesar 68, 250. 4 Big Macs. Nossa Senhora. Não, eu não teria mudado de categoria. Não, menos. Não, para. com certeza. Você sempre poder pesar isso no dia seguinte, mas com certeza o número de atletas que você vê correndo no dia anterior é maior, né? Vou explicar para vocês como é que funciona a nossa rotina da seleção do Brasil. Todos os dias os atletas pesam, diariamente. Então, não tem essa de chororô todo dia. Faça sol ou chuva, os atletas têm que pesar até 5% da categoria. Então, existe um controle rigoroso em relação à questão do peso na seleção brasileira de judô. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz maratona em corredor de hotel já. Para ter que perder peso. Eu já botei saco de lixo, sem minha mãe saber, obviamente. Mais alguma pergunta? Apareceu ali, sim. Rogério, prazer falar contigo. Rose, tudo bem? Eu gostaria, sei que o foco é os Jogos Olímpicos agora em agosto, né? Mas você já está pensando ou te preocupa o pós-2016? Muito. Muito. A gente estava falando também sobre isso. Me preocupa de uma maneira geral. Os atletas hoje ganham muito dinheiro, né? Muito. Não é muito, né? Muito para quando a gente não ganha nada. Então, assim, a gente acha que ganha bastante. Hoje eles ganham como um atleta profissional. Isso, ganha como atleta, ganha o merecido.
Mas a gente não sabe, né, o que vai. Hoje existem leis de incentivo, tem a Bolsa Pódio, um atleta até segundo lugar ganha R$15 mil. Então é bastante dinheiro. Vamos botar isso numa realidade de mercado, onde vai ganhar R$15 mil, né, quando você sair dessa realidade. Então existe essa preocupação de o pós-Olimpíada. Eu tenho a preocupação também minha de técnica, né? Como é que vai ficar, vai continuar recebendo. É uma preocupação geral. E aí vai além de estrutura, o legado realmente vai ficar. Então, assim, eu não estou pensando, sabe? A gente pensa e despluga, porque senão a gente pira, a gente acaba perdendo foco. Existe, sim, a preocupação geral. Eu me preocupo com as atletas. Elas, até hoje, elas viveram nadando de costas. Todo mundo com patrocínio, todo mundo é das Forças Armadas, todo mundo tem patrocínio do clube. Isso tudo, toda essa estrutura foi montada para recebermos a Olimpíada, né, as Olimpíadas. Agora, o que acontecerá depois, não se sabe. Então, realmente, não pode ficar pensando nisso, óbvio, porque senão perde-se o foco, mas tem que separar uma cotinha na hora de deitar no travesseirinho e pensar, e aí, como é que vai ser? Né? Você ia falar, Rogério? Eu acho que essa questão do investimento tem que ser analisada como uma política de Estado, né? O COB, por exemplo, colocou uma meta, 26, 27 medalhas. Talvez a gente não atinja agora no Rio, em 2016, mas se os investimentos continuarem, com certeza é uma meta que vai ser atingida, ou em 2020 ou em 2024. Disso eu não tenho dúvida, né? A única coisa é que, no esporte, as coisas têm que ser construídas a longo prazo. Quando a gente vê um país, por exemplo, como Estados Unidos, como, sei lá, Rússia, Alemanha, França, os principais países do mundo, talvez o atleta não ganhe nem tanto, mas os investimentos, eles são estáveis, cara, principalmente no que diz respeito à estrutura para o atleta. O brasileiro, né? O judoca brasileiro é o atleta mais bem pago do mundo. Às vezes o atleta ele ganha um valor razoável, vamos dizer, o atleta ganha hoje, sei lá, 4, 5, 6, 7 mil, mas ele ganha uma bolsa de estudos, ele tem outras ferramentas que acabam se somando a esse investimento e que acaba sendo um grande valor, né? Então, o que me preocupa é o corte de recursos no que diz respeito à infraestrutura, à equipe técnica, que é realmente o que vai garantir que os resultados possam continuar acontecendo, né? Se cortar agora o que tem, o resultado só vai diminuir para 2020, 2020. E aí, quando você quiser recuperar o tempo perdido, o investimento é muito maior. O problema do nosso país é você primeiro tem que mostrar o resultado para depois ter investimento. A gente está falando de Olimpíada, né? Vou falar da Érica Miranda. A Érica Miranda, ela, nos 3 últimos mundiais, ela subiu no pódio. Ela não tem patrocínio. Patrocínio pessoal. E aí, eu vou dar uma palestra semana que vem sobre a história do judô feminino. Mônica Angelucci, na minha cabeça, assim, você me corrija. 88. Você me corrija. Ela é a única atleta do judô, assim, que eu lembro de ter aparecido na televisão fazendo uma propaganda da aerochiclete ping-pong. Ela virava a televisão ao contrário, assim. A minha memória mais longa, eu não lembro de ninguém fazendo propaganda, entendeu? De kimono, ia lá, atleta ping-pong, aí virava a televisão assim. Então, as nossas empresas privadas, elas não investem no esporte. Tem coisa melhor que investir no esporte, investir na saúde, na disciplina, em tudo. Tudo de bom é esporte. Então, a gente não tem essa cultura das empresas patrocinarem a longo prazo. Você primeiro tem que mostrar, ser campeão, para poder merecer ter o patrocínio, ao invés de alguém investir em você para, olha, daqui a 4 anos você vai ser campeão. Eu acho que essa questão é meio distorcida. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Ainda dentro desse discurso de vocês, da realidade dos nossos atletas brasileiros, hoje eles conseguem ser só atleta ou eles têm uma segunda atividade para poder se bancar? Porque em 2012 tinham vários atletas que estavam treinando para 2016 e que eles tinham uma atividade durante o dia e treinavam à noite. E a gente sabe que nos países dos primeiros lá do ranking, que é onde a gente quer estar em 2016,
não funciona dessa forma, né? Então... Olha, nenhum atleta hoje que está na seleção brasileira e que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos tem uma segunda atividade, se dedica de maneira integral. E eu só vou discordar porque em 2012 nós já tínhamos essa condição também. Não me lembro de nenhum atleta... Deve estar falando dos Não, outros tô falando- esportes. de outros esportes? Não, tá. no judô não. No judô... No judô, eu acho que já desde 2008, 2004, os atletas não ganham tanto dinheiro, mas conseguem se dedicar de maneira integral, não é, Rose? Com certeza. Só se eu estiver esquecendo alguém. Não, assim. todo mundo... A única atividade extra-treino é a faculdade. Né, porque que é necessário também até para você desopilar, né? Ficar fazendo só judô, tem que ter uma atividade. E um dia a carreira de atleta acaba, né? Exatamente. Sempre acaba. Então eu vou remeter à minha vida. Eu estudava, trabalhava e treinava. Quando eu fui para 92, eu estava terminando minha faculdade de educação física, tendo que entregar a TCC. Eu fazia tudo e minha mãe não deixava deixar de fazer. Não tem que fazer tudo. Então assim, você na verdade você tinha que ser super atleta, porque eu trabalhava, eu estudava, fazia estágio e tinha que treinar judô e ser atleta olímpica. Então, por isso que eu falo, hoje é uma realidade, pessoal, você chega do treino, já tem fisioterapeuta para se esticar lá. Eu botava o gelo, quem recolhia o meu gelo era a minha mãe, e senão eu dormia com gelo. Então, é uma realidade muito diferente. Então, mãe trocínio. Também não teve patrocínio, nunca tive patrocínio. Então, a realidade do patrocínio ela ainda é atual, né? Ainda a gente está falando de atletas medalhistas olímpicos que não têm patrocínio individual, não tem. Não falta nada, a confederação dá toda a estrutura, mas o patrocínio mesmo, as empresas não chegam para fazer essa parceria, que eu não vejo como patrocínio. Eu vejo como parceria. Posso pular nessa discussão? Que tem um caso que a Rose deve conhecer mais intimamente, que é a nossa grande adversária, pelo menos da Mayra, que é a Kayla Harrison. Tem hoje uma conversa de que ela poderia mudar para o MMA, que é uma modalidade que está muito em voga, enfim, tem campeonatos. E até a principal nome do esporte atualmente, a Ronda Rousey, é uma ex-judoca medalhista de ouro no PAN de 2007, ganhando da Mayra. Da Mayra na final. Isso. Então, medalha de bronze. Medalhista de bronze. olímpica, exatamente. Vocês veem, não sei, para o judô, como é que vocês veem essa migração? Porque esse mesmo problema que talvez nós tenhamos de falta de apoio para alguns atletas que são de destaque, a Kayla sofre nos Estados Unidos. O Jimmy Pedro vive falando dessa questão nos Estados Unidos, que ela é o ganha-pão dela. Se no judô ela não recebe aquilo de acordo com o que ela merece, que vá buscar em outra atividade. Queria saber uma curiosidade, queria saber a opinião de vocês. Só para você ter a informação, em 2004, eu e a Rose nós fomos orientar uma clínica de judô nos Estados Unidos, lá perto de Los Angeles. E aí foi uma semana mais ou menos, né, Rose? E aí eu me lembro da mãe, a Ronda, se preparando para os Jogos de Atenas, onde ela foi medalhista de bronze, e a mãe dela na porta do local de treino vendendo uns bonequinhos de judô, chaveiro, para poder custear as viagens da Ronda para o exterior, para se preparar para as Olimpíadas de Atenas. Você lembra disso? Então, era a realidade da época, e eu acho que essa falta de apoio que a Ronda, na época que ela era judoca, talvez isso tenha sido um incentivo para que ela fosse para o MMA, onde ela está ganhando. A Kayla vende tiarinha nas competições. E eu acho que se ela for para o MMA, ela vai ter grande sucesso. A Ronda hoje ela tem esse sucesso todo porque, cara, ela traz uma bagagem de competidor do judô, que era competição todo final de semana. Então, para ela entrar numa arena com aquele ginásio lotado, não mudou muita coisa. Os adversários principais, como a gente viu a menina brasileira que enfrentou, ela tinha quantos anos? 38, 36? A Beth, né? Quantos anos tem? 36, 38? Cara, nós estamos falando de uma atleta que tem 27, 28 anos, que está no auge físico, que traz toda essa bagagem de competidor do judô para enfrentar uma outra atleta que já tem 38 anos, que fisicamente já está num nível descendente, que não está acostumada àquele ambiente. Cara, a diferença é muito grande. Então, a Kayla, com certeza, se for, vai ter sucesso. Não sei se vai ganhar da Ronda ou não. A única coisa é, cara, para quem realmente é judoca, né, é difícil você romper toda essa formação que você teve
de respeito ao próximo. Né? A gente, quando luta judô, a gente, mesmo na competição, a gente tem uma preocupação muito grande de preservar o teu adversário, de não levar uma lesão a ele e, de repente, você se colocar numa situação daquela onde o objetivo é passar o carro por cima do adversário. Né? Eu não conseguiria fazer isso. Né? Não sei se a Honda, tendo essa formação, a Kayla, né? Tendo essa formação de judoca, conseguir partir para o MMA não é fácil. Todo mundo que faz luta MMA e vai treinar, por exemplo, sou técnica lá do Flamengo, fala assim, olha, quem foi atleta de judô aguenta qualquer coisa, porque ninguém treina mais que atleta de judô. Então, assim, se alguém pensar em ir, eu acho que vai ser um caminho mais fácil do que foi no judô. Mas, como o Rogério falou, o brasileiro, ele tem, a gente realmente se fixa nisso, na filosofia e tal. Não estou dizendo que o próprio Leonardo Leite, né, que foi da seleção durante muito tempo aí na categoria do Luciano, está fazendo esse tipo de luta. E ele fala, cara, é muito tranquilo treinar, porque ninguém treina mais que judoca. E por isso também é muita determinação. Não estou falando que os caras não treinam, né? Mas como é uma múltipla luta, você faz vários tipos, você acaba não se aprofundando em nada, né? Você tem que ser especializado em alguma coisa. É o caso da Honda. A Honda lutando parece ser muito fácil. Ela mete lá uns ossotogados no seu e faz o jiu-jitsu em todo mundo. E o que ela faz, a única coisa que ela faz diferente é dar soco, que no judô não pode. Que ela desenvolveu também. Que desenvolveu. E quando, a realidade é o que eu falei, ninguém ganha dinheiro como atleta de judô do Brasil. Ninguém. Estou falando de atleta de seleção nacional. Mesmo, como eu citei a Érica, que ela não tem patrocínio pessoal, mas elas ganham bolsa pódio, ganham do clube. Atletas da CBJ ranqueados recebem até 20º, independente do dinheiro do governo, recebe pela CBJ. 20º no ranking mundial. Isso, a confederação, 14º feminino e 21º masculino. A confederação, ela custeia todo 100% das viagens. O atleta não precisa preocupar por nada, só precisa ficar preocupado em treinar. Tem toda a estrutura da equipe multidisciplinar. Por exemplo, a psicóloga está longe, a psicóloga agenda por Skype. Todo o polo onde tem atleta da seleção, seja em Minas, seja no Rio, São Paulo, Porto Alegre, tem um representante ou da fisioterapia ou da área médica, massoterapeuta. Mas eu quero o massoterapeuta da seleção. A CBJ envia esse massoterapeuta para onde for, para Minas, para Porto Alegre. Então, toda essa estrutura oferecida pelo judô hoje acaba minimizando esse efeito de... Porque quando você pensa em migrar para algum lugar, é porque você não está satisfeito onde você está. Então, isso não acontece com a gente, porque todo mundo que está muito satisfeito com a estrutura oferecida. A não ser aqueles que não conseguem chegar entre os primeiros. A não ser o que já aconteceu, de ter uma menina do Minas, que, na verdade, é namorada do Alex Pombo. Ela está fazendo esse tipo de luta, porque não conseguiu chegar na elite. E aí, sim, ela migrou para esse tipo de luta. Vamos para a última, ou, sei lá, duas últimas perguntas. Acho que a última pergunta lá no fundo. Boa tarde. Por favor. Em meu lugar, parabéns pela apresentação, pela fala muito gostosa. Eu vou fugir um pouco dessa questão do alto rendimento e vou voltar a questão do país do judô, né? E vocês abordaram muito bem a questão do resgate do judocano em relação à educação, e principalmente a questão da possibilidade que o judô hoje traz em relação às comunidades menos favorecidas. Mas eu fiquei um pouco preocupado, porque sempre se julgou de que o judô é que faz isso, o judô é que consegue resgatar essa questão. Me preocupa muito, no sentido de que não é o judô que consegue transformar esses valores, e sim são vocês, ou seja, são os educadores, são os agentes que se valem do judô que podem realmente fazer essa transformação. Porque nessas comunidades carentes, nós deixamos qualquer pessoa fazer o judô, pode chegar a esse outro ponto que vocês estão levantando, né? A questão da violência e a questão, inclusive, do desvio social dessas questões. Então, acho muito importante trazer de volta a essência e o valor do judô para esse lado educacional, que eu acho que realmente é o mais importante,
porque quanto mais pessoas praticarem, evidentemente poderemos chegar até essa ponta. A segunda questão que eu achei também muito interessante, isso é uma curiosidade, porque o Brasil tem dado muito pouco valor e muito pouca importância à necessidade dos atletas estudarem. Ou seja, não há uma preocupação com a inserção social do atleta. O atleta é atleta, usado, utilizado, patrocínios, etc., depois é largado ao mundo. E me pareceu que vocês citaram aqui de que o judô está com essa preocupação e que os atletas estão estudando, fazendo universidade para poderem ter essa inserção social. Gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigado. Olha, primeiro que eu gostaria só de fazer uma correçãozinha assim. Na verdade, o judô ele não está resgatando essa questão da preocupação de ser utilizado como um instrumento educacional, como realmente uma ferramenta transformadora. Na verdade, o judô nunca se afastou desse seu objetivo principal. Em segundo lugar, eu acho assim que essa preocupação com o estudo ela é fundamental no esporte. Eu falo por mim, porque antes da Olimpíada de 92, pode não parecer, mas eu fazia faculdade de engenharia. E eu fiz 1 ano e meio de faculdade de engenharia e eu parei porque não tinha dinheiro para fazer faculdade. E, na época, não tinha essa coisa de bolsa de estudos, essa preocupação. Então, hoje, com as facilidades que você tem no meio do esporte, com a preocupação das universidades em dar oportunidade, não digo todas as universidades, mas muitas, dão oportunidade aos atletas, tem os campeonatos brasileiro, mundial, universitário. Ou seja, eu acho que a facilidade para o atleta hoje é muito maior para estudar do que antigamente, até na apresentação de trabalhos, para fazer provas, esse tipo de coisa. E, realmente, um dia, a carreira de atleta termina, né? E aí você tem que seguir uma outra carreira, ou talvez a mesma carreira dentro do esporte que você pratica, mas é uma preocupação daqueles que hoje orientam o esporte nos diversos clubes e associações. Quer dizer, você acha que está melhor? Não, eu acho sem que dúvida. sim, sem dúvida. Eu me formei na Universidade Gama Filho, era crédito educativo, eu não tive bolsa escolar, nunca tive. Eu me formei em Educação Física, fiz 2 pós-graduação, mas em 95 eu fui fazer fisioterapia. E a Faculdade de Fisioterapia, eu fui até para o Campeonato Mundial Universitário. Mas eu tive que trancar porque eu não tinha bolsa, não dava bolsa naquela época, e eu acabei abandonando a fisioterapia. Hoje, as faculdades têm esse sistema de dar bolsa para os atletas. Eu acho isso fundamental. O atleta ele não pode ser só, ele tem que estudar, tem que adquirir conhecimento, porque isso é cultura, né? E também pensando no futuro, como falou, uma hora vai parar, uma hora vai acabar. O Rogério tem a felicidade de ter sido campeão olímpico, mas poucos serão campeões olímpicos, né? Dentro do universo só tem 7 pódios femininos, 7 masculinos de campeão. E tem mais 3 vagas lá, que é o segundo e os 2 terceiros. Então, é muita gente para pouco lugar. Então, se você vai ficar confiando nisso, a gente tem uma Rafaela, que vem de uma comunidade carente. Assim, onde que ela vai ganhar o que ela ganha no mercado? Então, ela tem que se profissionalizar. E a gente conscientiza isso. E isso é fundamental. E, em relação à formação também dos professores, fato, não pode ser qualquer pessoa que pode dar aula. Não pode. Senão é mais um. E aí, por isso que os CREFs eles precisam ser fiscalizados, com certeza, para você ter pessoas capacitadas para multiplicar, ter um padrão didático, para não ser mais um, né? Muito bem, mas eu acho que antes de agradecer, a gente vai fazer um sorteio. Nós temos alguns brindes. Eu vou pedir para o Rogério e para a Rose pegarem os numerinhos ali. Gente, desculpa, mas tomara que eu pegue o meu número. Vai lá. 6 da Nissan e 4 da Vivo. Vamos começar pelos da Nissan, então, tá? Lá vem o primeiro da Nissan. Atenção, é um carro, não sei. (27) é o primeiro. 27 é o primeiro, tá? Já vai receber Nissan. Para Rose. Mais um Nissan aqui para Rose. Pode falar, Rose. 8, mãezinha. Na trave. Não, mas vai... Amadeu?
Ah, Amadeu. Pronto. Mais um para a Nissan, do Rogério. 29. Mais um Nissan para a Rose. Professor, agora é o senhor. 9. 9. Não. Ah, você chegou junto com o Amadeu. Mais um? Mais um. Nissan. São 6 Nissans, é isso? São 6. Tá, então já pode pegar o da Rose. Número 6. Número 6. 6 ali. O último Nissan. E aí nós vamos para os da Vivo. 3, mamãe. Ah, é o Gutinho, meu sobrinho. Não deu, Rose, mas tem a Vivo que você quer. Vai. Agora já é Vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 22. 22, ali. Fez pergunta. Mais um Vivo. 23. Ah lá, Rob. 23. O penúltimo Vivo. 31. 31. Tá? E agora vamos para o último, hein, mãezinha? Que é o 16. 16. O 31 saiu ou não? Saiu 31. 31. Não, eu sei, mas eu não vi ninguém levantar o braço. 31. 31. Não, 31 não. Então vai mais um. Vai mais um. Mais uma Quem chance. É 31? Ah lá, o 31 lá. Parou. Já deixou. Bom. Agora sim, sorteio encerrado. Eu queria agradecer demais e queria pedir palmas para essa dupla maravilhosa aqui. Obrigado.